Fala, galera da maionesa! E aí, dona Mayra, ela tá E até aí? tímida. Vocês não estão Daqui a entendendo. pouco eu vou me soltando. Vocês não estão entendendo nada ainda, mas é isso. Hoje, meu fiel escudeiro aqui, Francisco, teve que fazer uma viagem, foi lá ver como é que tá indo a gestação do primeiro baby dele. E aí, Mayra ficou incumbida aí de estar comigo aqui nessa missão. Beleza, pessoal? Mayra, fala oi pra galera aí, cara. Oi, galera, tudo Se bem? solta. Aos poucos eu vou me soltando, vai dar tudo certo. Eu nem sou tímida, fiquei tímida só na frente da câmera. Mas vai dar tudo rapaz, certo. fala pelos cotovelos. Não, e pior que Mayra, ela fica aqui, volta e meia, ela tá aqui com a gente lá nos bastidores e vendo aquela comida. Eu até falei como isso é que tá hoje. essa- Hoje você postou, né? Aham. O depoimento da galera do La Maionese. Eu até falei que tava indo pouco provar comida. Mas aqui no podcast ela tem Mas comido aqui bem. tá demais, tá demais. Tá demais, cara. tá Eu tô, demais. assim, eu não imaginei que eu fosse comer tanto. E eu deveria estar, assim, malhando dobrado, caminhando dobrado e não estou fazendo. Não estamos fazendo. Não estamos. Não é isso? Eu caminho bastante no salão, sem frescura. De vez em quando. De vez em quando. É isso, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Você que não está seguindo aí no YouTube e no Instagram, comece a fazer isso agora. Não te custa nada e você ajuda a gente pra caramba. Então, no Instagram, @lamaionessa.oficial. E aqui no YouTube, basta você seguir a gente, começar a seguir, ativa o sininho, que você já vai ficar sabendo de tudo, decidindo o projeto que apenas está começando. La Maionesa é uma comunidade de entusiastas, apreciadores de comida, profissionais e tudo isso. Então, como eu sempre digo, isso é só o começo. A gente tem muita coisa legal que a gente está bolando. Mas, assim, é um time pequeno, nós somos poucos, mas com muita vontade. Então, a gente vai chegar onde a gente quer e vocês vão gostar muito de acompanhar esse conteúdo. Pessoal, para isso tudo acontecer, a gente tem algumas empresas que estão acreditando no projeto, certo? Então, vamos começar falando da nossa agência Adora, que a gente está aqui hoje, nos estúdios Adora, beleza? É um grande prazer e a gente sempre agradece muito, desde o primeiro dia que nós trouxemos a ideia do projeto, né? O Manuel abriu as portas e acreditou, falou, não, irmão, vamos para dentro, vamos junto, acho que faz muito sentido. E a gente é muito feliz aqui. Muito obrigado, Mike Zera, Andressa, todo mundo que está sempre aqui dando suporte para a gente. Então, Adora, se você está precisando de comunicar melhor a sua empresa, o seu negócio, o seu produto, cara, você precisa de uma agência, se você não usa ainda, tá aí vivendo em outro mundo, não tá, mãe? Não, quando eu vim a primeira vez, né? Você falou, Mayra, vamos lá na reunião, né? Quando eu cheguei aqui, primeiro nessa portinha aqui da frente, né? Entrei e falei, caraca, uau! E aí a gente foi dar um rolê no estúdio para conhecer. Gente, vocês não estão entendendo. É fundamental a comunicação para uma absurdo. empresa, Mayra? O que você acha? Não, fundamental. Hoje Não é fundamental. tem, Né? não Era se da vive comunicação. mais, não se estabelece mais no mercado. Produto se você não tiver produto uma é boa importante, comunicação. mas produto é importante, é importante. Atendimento é importante, mas fazer com que as pessoas saibam que você existe para que elas possam ir e assim conferir se realmente Exatamente. tudo é legal. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente, pessoal. Então, a Dora tá aí para poder te ajudar nessa missão. A gente também tem aí, cara, uma novidade chegando em São Pedro da Aldeia e a gente está falando muito sobre isso. No momento que você está assistindo esse podcast, talvez já tenha chegado, inclusive, beleza? Então, Puxadinho Deus quiser. Sem Frescura tá aí, quase pronto em São Pedro da Aldeia. Puxadinho Sem Frescura é uma submarca ou uma extensão, porque submarca parece que é menor, né? E não é menor, cara. Não, é um filhotinho, gente. É o babyzinho do Sem Frescura. É uma operação de smashes, então, para quem não sabe também, smash é uma técnica de fazer hambúrguer diferente do hambúrguer grelhado. Então, uma técnica muito difundida nos Estados Unidos, muito utilizada por lá, que é basicamente pegar uma carne com uma gramatura um pouco menor, prensar na chapa, e isso é o smash burger, beleza? Então, uma operação linda que está nascendo. E fábrica de restaurantes, turma. Fábrica de restaurantes é uma empresa que nós criamos lá no passado, com o intuito de ajudar pessoas que naturalmente buscavam a ajuda do Sem Frescura, ou de quem estava por trás do Sem Frescura, pelo direct lá do Sem Frescura, e era uma demanda muito grande de pessoas, pô, Thiago, tô precisando disso, você tem consultoria, você atende, eu quero montar uma hamburgueria, ou eu preciso de melhorar a minha, pô, tô em apuros. E aí, basicamente, o que é isso? A gente transfere esse know-how. Então, assim, todos os buracos que eu caí, a gente consegue fazer com que a pessoa evite de cair nesses buracos, passar aqueles Caminho das truques. pedras, né? É isso, cara. A gente ajuda a construir. A gente ficou parado, a fábrica ficou exatamente parada durante mais de um ano, porque a gente não tinha tempo de dedicar a isso. Então a gente está voltando agora. Inclusive, se você tiver uma dúvida nesse momento sobre fábrica de restaurantes, entre em contato pela La Maionesa, lá no direct.
porque a gente tá voltando com a senha que perdeu do perfil lá da La Maionesa. Mas a turma da La Maionesa segue aqui firme e forte, beleza, pessoal? Dito isso, vamos pra parte boa, né, cara? A gente tá aqui com fera pra caramba, você que ama cerveja. Inclusive, peraí que eu trouxe até uma parada, deixa eu mostrar pra vocês, bicho. Depois, Maiqueira, você vai dar um zoom nisso aqui e... Não é isso, é tanta coisa no bolso aqui, meu. Caramba. Mas eu vim preparado pra essa conversa com esse cara aqui hoje. E eu trouxe isso aqui, ó. Chantinon Complex. Pra conversar com o Gustavão, o rei da cerveja, eu vou tomar essa parada. Eu vou tomar mesmo, Chantinon. Se você quiser me patrocinar, eu vou chamar a galera de bar direto aí. Você liga, galera. Isso aqui é pá, que eu preciso. Falou preparado, achei que ele Gustavão, um abridor, né? Podemos conversar agora. Galera, a gente está trazendo hoje Gustavo Ren. Ele vai se apresentar para vocês, mas Gustavo é o proprietário do Copinho Bar aqui em Cabo Frio, a maior carta de cervejas que tem aqui na região hoje. É o maior entendedor de cervejas, eu posso dizer isso, pelo menos dos que eu conheço. É um cara, é a bíblia da cerveja. Gustavo que também é ou foi, depois ele vai dizer, coordenador de um curso de mestres cervejeiros, de sommelier de cerveja, em Niterói. Enfim, Gustavão, muito obrigado pela visita, cara. É um grande prazer. Muito obrigado por ter aceito, ter confiado no nosso projeto. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho desde o início aí. Sempre achei que faltava muito isso. Tenho visitado pouco, porque eu estou num processo de querer emagrecer, porque preciso. Mas prometo visitar mais, ainda mais depois de hoje que eu vou lembrar dessa cerveja. Tomei a melhor cerveja da minha vida lá. Lembra que foi uma que eu tomei na primeira visita? Dádiva Royal. E eu queria ter trago hoje, mas não tinha. É incrível. Eu saí de casa pensando nela, porque eu achei que tinha uma ainda, mas acabou. Isso, Ele cara. sempre fala dessa cerveja. Então, a voz é sua, se apresenta aí. Gustavão. Parecia criança, cara. O olho dele brilhava. Não, doideira, irmão. Maravilha. Não, ele saiu de lá e foi pra loja, Foi, né? lembra? Lembro. Ele No chegou dia seguinte, lá, ele voltou e comprou outra. ele chegou lá e falou, tomei a melhor cerveja que eu já tomei na minha vida. Cara, então... E é óbvio, eu já sabia que tava lá com você, né? Quem é não Gustavo esperava Ren? menos que isso. Quem é Gustavo? Primeiro, agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui. Eu estou acompanhando o projeto desde a primeira entrevista que teve, super bacana. Vindo de você, eu tinha certeza que ia sair algo muito legal e, além de ser muito bacana, muito bem produzido, o estúdio é lindo, é uma necessidade, né? Que a gente precisa falar mais sobre gastronomia, falar mais sobre gestão. Tanta gente que quer ouvir, não sabe por onde se nortear, né? Então, tenho certeza do já sucesso do programa que só vai aumentar. Então, obrigado por dar uma oportunidade para mim e para a cerveja aqui. Cara, Gustavo é um garoto sonhador, muito esforçado, batalhador, que saiu lá de Araruama, sempre com um sonho de empreender, empreende desde o novo. Lá em Araruama, com 20 anos de idade, um jovem meio idiota quebrou, achando que era o cara que entendia tudo, e como todo jovem de 20 não era bem assim. E aí, lá em Niterói, quebrado, eu tive a notícia que ia ser pai, né? Falei, pô, que bacana. Então, além de quebrado, agora eu tenho um filho, né, para sustentar, que é meu melhor amigo, minha vida, minha paixão, meu maior amor. E eu falei, cara, eu virei para meus amigos, na época, não lembro se era MSN, Orkut, falei, galera, então, tô desempregado, duro, e qualquer trabalho lícito que tenha, que alguém possa me oferecer, eu tô topando. Aí um amigo falou, cara, eu tô de gerente aqui num restaurante, tem uma vaga de cumim, você topa pro final de semana? Eu falei, pô, claro, eu tô dentro. Quando desligou o telefone, eu fui no Google, né? O que é um cumim? Não fazia a menor ideia, né? Mas aceitei, não podia perder aquele dinheiro, né? E aí Eu sei nem o que é, tô aceitando, tô e a gente chegando lá, a gente vê o que a gente isso, faz, lá né? a gente vai descobrir. É isso aí. Na minha cabeça era alguma coisa tipo lavar prato, sei lá. Né? Aí eu descobri e falei, não, é isso, o ajudante do garçom, né? Cheguei lá no Granel Botequim, que é uma casa que eu amo de paixão, existe até hoje lá em Niterói. E aí lá eu comecei a exercer minha função de cumim, auxiliar do garçom. E na época tinha uma carta, tô falando de junho de 2009, tinha uma carta com 20 rótulos de cerveja, que para mim já era algo muito diferente, porque eu gostava de beber cerveja e eu conhecia a Stella, Heineken, que eu adorava, e eu não sabia que tinha algo além daquilo. E aí cheguei lá e vi aquele mundo, né? Na semana seguinte eu fui chamado para voltar já como garçom, e todo final de semana eu trabalhava como garçom. E aí eu, com aquela veia empreendedora desde novinho, desde adolescente, eu comecei a enxergar as coisas, né? Tô falando de 2009. Eu comecei a perceber que as pessoas compravam muito aquelas cervejas, sem fazer a menor ideia do que estavam comprando, que o meu patrão, que para mim é quase um pai, né? Um cara que me mostrou esse mundo, ele estava comprando as cervejas para botar na carta, sem fazer a menor ideia do que estava comprando, e que as pessoas... Eu sempre fui aquele maníaco de ficar lendo o rótulo do shampoo no banheiro, né? Então, eu ficava lendo os rótulos, ficava estudando, e eu percebi que as pessoas não tinham essa vontade de aprender.
Eu falei, cara, isso aqui não é uma modinha, como pessoas falavam na época. A cerveja é um braço da gastronomia. Na época já estava despontando vários rótulos nacionais. Isso que eu ia perguntar, em 2009 já existia Já tinha, muito? de 2005 É isso que eu falei. pra frente deu um boom. 2009 era meio que... Era bem o início disso. Sim. Então foi 2005 que cerveja artesanal chegou no Não, Brasil? na verdade, assim, um forte veio de 2011 em diante. Mas em 2005 já vieram ali algumas com muita força que fizeram um trabalho muito bem feito. E o Rio de Janeiro, o estado, né, é uma referência para o país em termos de turismo, etc. Então a galera de fora, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, se esforçavam muito em mandar essas cervejas para o Rio porque era um cartão postal bacana, né, um cartão de visitas bacana. E aí eu tive aquela visão empreendedora de falar, cara, isso não é uma modinha, isso aqui vai crescer absurdamente. E as pessoas vão ter preguiça de estudar. Tanto Você o consumidor... lembra, assim, nessa época, quais foram as primeiras? Cara, desde sempre, né? A Colorado, que é a Colorado junto com a Dado Bia, a Colorado de Ribeirão Preto, a Dado Bia hoje de Porto Alegre, na época era de Santa Maria, quando nasceu, elas são consideradas as pioneiras. Tiveram várias outras antes, lá na década de 80, etc. Só que ambas são consideradas pioneiras ali por volta de 95, 96, porque foram elas que fizeram um barulho de comunicação, de falar para as pessoas, olha, cerveja é legal, é tradicional, mas existe algo além disso. Então, por elas terem feito um barulho muito forte, além de qualidade, obviamente, elas são consideradas as pioneiras. Então, a gente tinha Colorado, na época, tinha um trabalho muito bacana, infelizmente hoje não tem pra gente lugar nenhum do Rio, só no Copinho, em Cabo Frio. A Bamberg, do interior de São Paulo, faz um trabalho incrível de cervejas. Que é da velha guarda aí. Que é da velha guarda. A Falk, que também no Rio só tem no Copinho, que é de Belo Horizonte. E você tinha, na época, a galera da mistura clássica, que na época ficava em Volta Redonda, que era a representante do Rio. Né? Depois foi para Angra dos Reis. Mas na época era de Volta Redonda. Mas um ainda trabalho muito existem legal. poucos no Rio de Janeiro, né? Não, hoje existem... Não, hoje muito. Não, eu digo de fabricação. Não, de tem cerveja. bastante. Tem Tem bastante já, muito. né? Já teve mais. A pandemia, infelizmente, fechou muita gente. Diria aí que quase a metade, na época de pandemia, fechou. Depois do auge da pandemia, né? Muitas novas nasceram, mas o Rio de Janeiro em si, nem tantas novas em comparação ao que é. Mas a gente já tem um número expressivo. Eu não tenho dado exato hoje, mas com certeza mais de 100. E tem um outro detalhe, que a gente tem as ciganas, né? Que são marcas de cerveja, mas que não são fábricas necessariamente. São marcas que produzem em outras fábricas, terceirizadas. Aproveitando um gancho aqui só para eu não perder, e até depois vou deixar você voltar nessa primeira pergunta, essas cervejas que lá atrás foram as pioneiras, né? Hoje está aí Colorado. Elas eram melhores naquele primeiro momento, quando ainda eram artesanais? Quando a gente fala de artesanal, a gente tem uma noção assim, para você ser artesanal, você tem que ser pequenininho e fazer com a própria mão. Né? A alta demanda, você quer dizer? Esse processo de industrialização, né? de ficar bem grandona e tal. Você se lembra de ter tomado uma Colorado lá atrás e tomar uma Colorado hoje? Há diferença, se sim, melhor ou pior? Essa é uma pergunta que é uma das 3 que eu mais escuto, e a resposta é muito delicada, porque sim e não. Por que eu digo isso? Existe um fator que é muito melhor do que antes, existe um fator que nem tanto. Por exemplo, obviamente, por razões óbvias, o nível de qualidade, sim, é melhor, porque a gente tem muito mais acesso a equipamento, a tecnologia. No decorrer dos anos, foi entrando mais investimento, então, consequentemente, naquela época você não tinha dinheiro para comprar um microscópio. Hoje, você vai na cervejaria dessa, tem um laboratório de cinema, assim. Então, em relação ao processo, por essas razões, e até pelos ingredientes que foram chegando, estudo de levedura, entre diversas outras coisas, acesso a lúpulos e maltes que a gente não tinha antes. Quando eu digo antes, estou falando de 2009. Em 2011 já começa a aparecer um outro cenário de lúpulo, por exemplo, totalmente diferente, o que muda completamente o produto. Então, sim, existiu, sem dúvida nenhuma, uma melhora na questão de produção. Agora, por exemplo, a primeira vez que eu fui na Colorado, eu falo do que eu vi. Eu lembro, uma das cervejas da Colorado é uma cerveja com adição de café, que é a Demoselle. E eu lembro de entrar na fábrica, e de novo, aquele garoto criado lá em Araruama. Então, lá em Araruama, quando eu tinha 8 anos de idade, tinha um café Mataruna. Então, eu lembro de você apontar na rua, no Oscar Clark, lá no Mataruna, e aquele cheiro que ocupava 4 quarteirões. Então, eu tenho essa lembrança de infância, aquele cheiro de café moído na hora na fábrica, que depois sumiu, porque a fábrica fechou, etc. Eu me lembro da cena de entrar na fábrica da Colorado, em 2010, e aquele cheiro dominar, que era um dia de produção da Demoselle. E na minha cabeça de vendedor, na época eu garçom, eu falava, não, isso é meio marketing, os caras nem devem botar café, devem botar uma essência. Nada, era café de verdade. E aí, na época, o senhor Laércio, um ídolo do mercado cervejeiro, infelizmente faleceu, que foi ele que me recebeu, ele me contando com muito carinho aquilo, que a fábrica de café era na rua de trás, e aí
na época não se falava de cafés especiais, e aquela fábrica de café pegava o café nobre dela, exportava e vendia no Brasil um café mais simples. E aquele café, na época, feito que usava na cerveja da Colorado, era esse tal café que era para exportação. Então, ou seja, o creme de la creme. E realmente a fábrica de cervejas cheirava café. Aquilo para mim foi algo muito impactante. Então, com certeza, hoje, no caso da Colorado especificamente, que hoje pertence a um grande grupo, o nível de tecnologia de produção aumentou muito. Mas será que o nível de entrega também quer ser o mesmo? Porque eu vou dar um exemplo só assim. Por exemplo, Serenata, bombom Serenata. O bombom Serenata, ele nasceu na Garoto, uma empresa lá da minha terra, lá do Espírito Santo, e ele era um produto. A Nestlé comprou a Garoto. Hoje o Serenata é outro produto. Por quê? O viés mais comercial, necessidade de melhorar a margem, necessidade de se ganhar mais naquele produto. Troca-se até a nomenclatura ali de bombom para wafer para poder pagar uma tributação menor. E aí eu fico falando assim, essas grandes cervejarias que eram pioneiras lá atrás, será que não entraram nessa onda do grande comercial? Porque a Ambev compra a Colorado, e aí entra aquele viés super meu irmão, número, a gente tem que vender, isso tem que ter uma puta exatamente margem. isso que eu estou falando. Então, nesse caso, por exemplo, o que acontece hoje? É óbvio que não tem aquele cuidado mais, por conta do tamanho, de pegar aquele café do microlote que ia ser exportado para o Japão, não, segura aqui para botar na minha cerveja. Hoje é uma licitação, quem são os três que podem entregar um café com muita qualidade, com esse preço, com esse prazo para pagar. Então, por ser uma indústria grande, não tem mais esse mesmo, não vou dizer acesso, mas esse mesmo cuidado com aquele produto, que não significa que é uma matéria-prima ruim, mas não é mais igual àquele. Então, isso, na minha opinião, é ruim. Isso traz um sabor inferior. Agora, isso não tem nada a ver com produção, porque a produção é melhor. Então, o que eu quero dizer tudo isso. O cuidado do artesão não existe mais, porém a tecnologia cervejeira, ela aumentou muito. Então, é uma balança disso. Quando você prova, você sente diferença? Sim, total do que eu bebia lá atrás. Ela é melhor ou pior? Depende. Porque, claramente, você vê aumento de tecnologia e, claramente, você vê que não é o mesmo respaldo que tinha antes, daquela atençãozinha, aquele detalhe da matéria-prima. Aí na balança, talvez, né? Então algumas fábricas você bebe e fala, pô, muito melhor do que era 10 anos atrás, e outras você fala, não, tá diferente nem tanto. Então varia muito de caso a caso, mas a resposta é sempre essa. Tecnologia com muito mais controle e qualidade, mas esse cuidadozinho do artesão de plantar aquele alecrim ali na horta dele, não tem mais, porque hoje é uma grande indústria. Gustavo, e além da cerveja, quais são suas outras paixões na vida? Então, quando fala de gastronomia, né, quando eu comecei a entender o mundo da cerveja, e aí saí do restaurante, fui me formar sommelier e despontei pelo mundo com consultoria, produção de evento, etc, etc, eu automaticamente comecei a me apaixonar por outras bebidas. Então, assim, eu sempre gostei de destilado. Então, eu tinha uma paixão já pelo uísque. Conforme eu fui conhecendo a cerveja, eu comecei a me apaixonar pela cachaça. Porque eu comecei a entender que, igual a cerveja, a cachaça e outros produtos, você tem aquela de combate, vamos dizer assim, do mercado, mas você tem aquele produtor que faz com muito carinho. Eu comecei a entender o mundo da cachaça de uma forma absurda. E eu era um cara viciado em energético, porque eu sempre fui workaholic, então eu gostava de trabalhar o dia inteiro. Na hora que eu deveria descansar, eu tomava um energético para trabalhar à noite. É óbvio que a máquina não aguenta, eu fui para lá no hospital. E aí, dali em diante, eu nunca mais tomei. E aí eu conheci o mundo do café. Ferrou, me apaixonei de novo e virei um maníaco do café, principalmente do cunho artesanal, né? Não à toa a gente vende bastante, inclusive. Então, eu tenho paixão pelo café, tenho paixão pela cachaça, tenho paixão pelo uísque e, obviamente, tenho paixão pela cerveja, dentro do âmbito da gastronomia. E e aí vem lá da minha adolescência, lá em Araruama, e depois, quando eu passei mal, literalmente quase morri no hospital, e eu entendi que eu tô falando de 34, 33 anos de idade, falei, não, eu tenho que cuidar da minha saúde, igual o Thiago tá sempre na dieta, né? Eu falei, cara, eu preciso praticar um esporte. Aí eu puxei de volta a minha paixão pelo jiu-jitsu, que eu sou um cara apaixonado por artes marciais, e aí desde então voltei a treinar, nunca mais parei. Aqui a em Cabo Frio, braba, continua, né? ela é do Muay Thai, né? Braba mesmo, né? Faixa preta de segundo bem da aula. E eu sei pela minha costela, eu sei o quanto ela é braba. E não é brincadeira, sério, mas enfim. Tô brincando, hein, gente? É um doce, Pior que é um doce, né? Doce, mas não deixa de ser doce. brabo. Mas é o meu amor. E então eu tenho essa paixão pelas artes marciais que quando eu voltei foi pela saúde física, hoje é pela saúde mental. Eu acho que todo empresário, todo mundo que tem essa vida atribulada deveria praticar algum esporte. Mayra? Porque para poder ter essa válvula, obviamente que influencia na saúde física, mas na saúde mental, né?
E a paixão pelas bebidas de um modo geral. Principalmente uísque, cachaça, café, Até que vai beber cerveja. tanto assim, né? É, Tem que cara, dar- é importante. tem que- Falar nisso, assim, uma curiosidade. Com que frequência um dono de uma carta tão vasta e paixão por outras bebidas bebe na semana real, assim? Exponha esse lado Aí seu. tudo depende do gestor, né? Se você pegar um cara emocionado, ele vai beber todo dia. Não, Só que você- a conta dói no final do mês. Não, dói, mas imagina. você assim, você tem um hábito mesmo, você consome doses homeopáticas todo dia, um Não, golinho? eu me dou... Primeiro que eu, como gestor, eu entendo que o funcionário ele tem que provar, né? Hoje a nossa equipe é gigante, né? Sou eu e mais um, que é a Tamires, meu braço direito e esquerdo. Sommelier de cerveja também. Então, o que a gente faz? A gente bebe todo domingo, a gente abre ali 3, 4, 5 cervejas para provar, para fazer o brinde da semana, do encerramento da semana, das coisas boas que aconteceram naquela semana e para a gente conhecer. A gente faz isso principalmente com rótulos novos, que a gente não conhece ainda, de marcas novas, né? Então, todo domingo eu tomo a nossa cervejinha sagrada e eu nunca fui um cara de gostar de beber sozinho, né? Até bebo uma ou outra, mas eu não gosto de beber sozinho. E lá no bar acontece muito de aparecer amigos da cidade, amigos de outras cidades vizinhas, que avisam uma quarta, tô indo aí. Aí eu já sei que nesse dia... Vai tomar Então, um. hoje, o meu costume de beber cerveja é 2, 3 vezes por semana. Né? Quando vão os amigos, a gente toma 2, 3, 4 cervejas lá no bar. Mas eu sozinho, tô ali, vou abrir uma cerveja, é muito difícil. Não é um jogo de futebol, de repente e tal, mas é muito Cara, difícil. eu sei que você foi coordenador do curso de sommelier, falei isso na introdução. Como é que aconteceu isso? Como é que foi isso? Ou é isso mesmo? Coordenador do curso de sommelier? Explica pra galera como é que foi essa história, como é que aconteceu isso com você, o que faz um sommelier de cerveja, como se formar sommelier de cerveja, enfim. Perfeito. Que é uma profissão que é a minha paixão. Eu me apresento sempre como sommelier, né? Embora, empresário, não sei o quê. Não, eu sou um sommelier de cerveja. Bem, tentando só dar uma resumida, quando eu estava lá como garçom, em 2010 nasceu o curso de sommelier em São Paulo. O meu ex-patrão, né, o João, como eu disse, um pai, né? Ele era um cara apaixonado por gastronomia, um gestor, então ele tinha assinatura na época da Veja São Paulo para ter essa referência de gastronomia paulista. E aí veio aquele anúncio, ele veio desesperado me mostrar aqui, ó, você tem que fazer esse curso. E eu nunca na vida tinha ido mais longe, era Araruama, Rio de Janeiro, né? Eu falei, não, cara, como é que eu vou para São Paulo, não tem dinheiro e tal. E aí nisso teve uma vaquinha da galera para minha primeira mensalidade, da galera dos botequins do Rio, por qual eu sou muito grato. E fui parar em São Paulo, fiz aquela matrícula, dali em diante a minha vida mudou, né? E aí eu entrei na quarta turma de sommelier em 2011, me formei no início de 2012. Quando eu cheguei lá, formado, né, nesse decorrer, né, na época foram 6 meses, né, para conclusão total. Quando eu entendi o poder do curso, porque eu tinha bastante conhecimento, eu lia os livros que chegavam no Brasil, eu lia os livros Autodidata, em inglês, né? muito autodidata e fanático, né, apaixonado por aquilo, né, hiper focado. E além de ter muito relacionamento com cervejeiro, com importador, então eu conhecia realmente o que eu estava vendendo. E quando eu cheguei lá no curso sommelier, eu entendi que eu não sabia nada, né? Eu sabia 1% daquele mundo de coisas maravilhosas que eu aprendi lá. Então eu falei, cara, eu sei que poucas pessoas do meu ramo têm essa disposição de encarar um ônibus de madrugada, de pagar esse preço que é caro, né? Tanto de logística quanto de curso, etc, etc. E naquela época, quem fazia o curso lá era a nata, a galera sommelier de vinho, os altos empresários de São Paulo. Eu era aquele garçom que vinha de baixo. E eu queria que mais pessoas assim fizessem... Isso foi quando? Qual ano? Isso em 2011. Eu queria que mais pessoas, garçons e gerentes, pessoas mais simples, pudessem ter essa mesma oportunidade. E eu sou chato. Então eu ficava lá... Não, e é essencial, né? Sem Como dúvida. que você vai vender sem conhecer o Sem produto? dúvida. Foi o que você falou, garçom, gerente, Perfeito. todo mundo tem que conhecer, Exato. né? Na época você não tinha nenhuma E eles não consultoria tinham acesso, do tema. né? Uhum. Ninguém tinha acesso. No máximo você tinha 2 livros em português, né? E aí eu falei, cara, eu preciso levar esse curso para o Rio. Então eu ficava, de novo, com a visão empreendedora, eu falava, cara, eu tenho certeza que isso aqui no Rio vai ser uma explosão, né? Pelo nível de qualidade do curso e pela necessidade das pessoas, né? O Rio de Janeiro sempre foi um celeiro de cerveja. Faltava informação, curso. E aí eu fiquei em cima ali do pessoal direto, viraram grandes amigos, né? Toda a galera da diretoria do Instituto da Cerveja Brasil. Na época era feito dentro da ABS de São Paulo. E eu fui aquele chato que falava, não, a gente tem que ir. E até que eu convenci em 2014, me lembro, quem é fanático de futebol fica até um pouco chateado, porque o dia que eu convenci, eles falaram, não, beleza, a gente vai para o Rio aí, vamos ver as coisas e conforme for a gente fecha. E vieram para o Rio, mostrei para eles locais, mostrei para eles um pouco do cenário. Foi no dia do Brasil e Alemanha. A gente foi pro bar ver do 7-1 Tudo pra e dar eu errado, tava né? feliz da vida, porque a gente topou, assinamos um contrato, eu não tava nem aí pro 7-1, porque por dentro eu tava, porra, fechei o contrato que era meu sonho há anos, né? E o pessoal quebrando o bar, revoltado, e eu, pô, que droga, 7-1, e pensando, pô, fechei o contrato. Dane-se.
Então, eu tenho essa lembrança. E aí, dali, a gente trouxe o curso para o Rio e, realmente, o cenário do Rio mudou. Né? Eu me lembro que a primeira turma estava... Foi o primeiro curso de sommelier do Rio? Não foi o primeiro, mas tinha um outro antes, mas esse... Com esse nível? Com esse nível, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro. Tanto que eu coordenei, né, até a 6ª turma, e na primeira turma eu lembro de olhar os alunos, eram todas pessoas que eu tinha um carinho absurdo, pessoas que me ajudaram lá no meu começo, pessoas que eu pude ajudar também, mas pessoas muito influentes do meu serviço que estavam ali como aluno. Né? E na segunda não foi diferente, na terceira. E aí, em 2016, eu já trabalhava com consultoria. Em 2016, eu resolvi fazer um escritório de consultoria, algo que não tinha no Brasil, lá em Niterói, a Beer Break, que era um escritório de consultoria e de cursos, de pequenos cursos para 6 pessoas, que inclusive é um projeto que eu estou trazendo de volta aqui para Cabo Frio. E aí, erradamente, eu deduzi que eu seria um concorrente do meu curso. Eu falei, cara, não é justo eu estar de coordenador em um e ficar seguindo aqui. Hoje eu vejo que não, eram propostas completamente diferentes. Mas eu optei por uma questão de ética em sair e botei um cara que é fera demais, que é um grande amigo e um grande sommelier, já foi campeão brasileiro, que é o Gil Lebre. Indiquei ele como coordenador, a galera topou e ele está lá até hoje, coordenando muito bem. Você falou aí que ele foi campeão brasileiro, como funciona essa... É um campeonato de sommelier? Existe um campeonato mundial de sommelier e existe um campeonato brasileiro. E para você ir para o campeonato mundial, você tem que estar qualificado no campeonato brasileiro. E como é o julgamento? Como é que funciona um campeonato de sommelier? São algumas etapas, né? Primeiro você tem uma prova discursiva pesada, você tem que passar nessa primeira fase, os 50 ou 60, não me recordo, que passam nessa primeira fase vão para São Paulo. Essa fase acontece em diferentes estados do Brasil. A segunda e terceira fase são em São Paulo, na sede do Instituto, que é o responsável pelo concurso. E lá você tem prova de análise sensorial, de entender defeitos, problemas ou não da cerveja, as cegas, obviamente. Você tem uma segunda prova que é de estilo de cerveja, então você tem que degustar as cegas e entender o estilo que está ali, sob pressão, as cegas, com o tempo contado. E quem passa nas 5 primeiras colocações dessas 2 etapas, no dia seguinte tem uma prova oral, que envolve perguntas orais e uma prova de serviço, né, onde você tem ali uma simulação, um cenário de um restaurante, com pessoas, onde vão acontecer problemas com o produto e tal, e você tem que saber reverter aquilo e saber fazer o serviço, né, seja francesa, seja do jeito mais tradicional, enfim, dependendo do tema do momento. E dali sai o campeão brasileiro. E os 10 melhores colocados do campeonato mundial geral têm o direito de disputar o campeonato mundial, que cada ano é num país. Já foi na Alemanha, na Itália, já foi no Brasil. Né? E é um campeonato bienal. Né? Ele acontece de 2 em 2 anos. No ano que vem vai ter. Bacana demais. É bem legal. Gente grande, né? Além de outras coisas fora o campeonato que acontecem são muito bacanas. Né? Hoje, esse ano, infelizmente, não teve, mas já teve o caso da Veja Rio, de fazer a premiação de melhor sommelier do Rio. Agora tem a Prazeres da Mesa, que é uma referência, né, em São Paulo. Já está, se eu não me engano, desde 2016, fazendo também essa indicação. E qual que você está participando? Você da tá Prazeres rolando, da não Mesa. tá? Prazeres da Mesa, né? É um voto popular, eles escolheram 3 pessoas. Faz o jabá aí pra galera votar já você. foi, está encerrado. Ah, poxa vida. Mas eles escolheram, isso é a revista que escolhe, né? Elas escolheram os 3 sommeliers mais influentes do país e abriu um voto popular para a galera votar. Né? Era até o dia 20. Até o dia 20 não, até sábado agora. E eu tive a honra de ser escolhido e fico muito feliz porque, puxando a sardinha para o nosso lado, né? A gente não está na capital, tudo aqui é mais difícil. E eu tenho a certeza que eu fui escolhido para estar entre esses 3 por conta da correria que é aqui o bar. Nada chega aqui na cidade, então tudo eu tenho que ir lá buscar no Rio. Eu estou falando da maior carta de cerveja do estado do Rio de Janeiro. São 536 rótulos hoje. Você? E eu, maior do estado. Massa, e eu ainda sou maluco, decidi que vou botar 1.000 rótulos até domingo, até dezembro. Você só perde hoje, eu acho, pro Empório Alto do Pinheiros lá, né? Cara, eu diria que eu estou no top 5. O Empório, sem dúvida, é a referência. São 52 torneiras de chopp, mais de 2.000 rótulos. Doideira. É um grande amigo, sou fã. Nem pretendo chegar nesse nível, mas eu sei que por estado 500 rótulos já é coisa de maluco e eu ainda quero chegar a 1.000 até dezembro. Essa pergunta nem tá no nosso roteiro aqui, mas como você falou em relação aos seus rótulos, você acha, como que foi a aceitação da galera em Cabo Frio? Assim? Você acha que a gente já abriu, o cidadão Cabo Frio já abriu a cabeça para receber esses 500 e poucos rótulos de cerveja? Mairo, o ponto é que é onde entra a minha paixão e onde eu sempre falo do quanto que vocês, não falo isso porque sou amigo, falo porque é verdade que vocês fazem tão bem lá e outras pessoas eu vejo fazem muito bem também. É o atendimento. Por que eu digo isso?
Quando eu fiz o meu plano de negócio, eu tenho alma de idoso. Eu sou aquele cara do papel, caderninho, gosto de escrever papel. Então, quando eu montei o meu negócio ano passado, em outubro do ano passado, eu fiz o meu plano de negócio ali no papel. E a ideia inicial era trabalhar com 200 rótulos, que já era algo inacreditável para a cidade, tendo em vista que nada chega aqui, eu ia ter que me virar com o meu carrinho velho toda semana para o Rio para poder buscar 200 rótulos. E todo mundo me questionou isso. Amigos empresários da cidade e amigos que não entendem de cerveja, mas que se preocupam comigo. Eu falo, cara, tá maluco? Cabo Frio não tem essa cultura, não vai dar certo. Eu falei, cara, claro que vai dar. Por quê? Eu conheci a história da cidade. Existe um histórico aqui da Confraria do Malte, lá em 2011, que era o Daniel e a Maria Clara. Fizeram um trabalho fantástico lá no canal. Eu lembro, fui lá já. Até 2015. Em 2015, eles foram morar na Europa, venderam para o Mark e para a Iris. Continuaram fazendo um trabalho muito bacana também. Hoje estão no Box 60, lá na Passagem, fazendo um trabalho muito bacana de chopp. Então, o que eu entendi? O próprio Box 60 também, durante um bom tempo, eles tiveram muitos rótulos. Bastante. Né? Na gestão eram referências anterior, durante um tempo. Sim, isso, na gestão que era anterior. da GKI, que era o Kaique, a Juliana, o Vitor Hugo, irmão dele e tal. Foram meus alunos, galera, a gente estava inclusive ontem bebendo pra caramba lá no bar. Então, tem um histórico, isso eu quero dizer, muito bacana na cidade, e você tem uma galera que ficou órfã, no bom sentido da palavra, por quê? Quando era o Dani e a Maria Clara, eles faziam isso que eu faço hoje, que é de ir até o Rio buscar, porque se hoje é difícil, tu imagina em 2012, né? Quando veio o Mark e a Iris, eles seguiram uma outra linha de empreendedorismo, que é muito legal também, mas que você já não tinha tantas novidades ali. Então, essa galera que gostava de provar essas novidades todas ficou meio carente, vamos dizer assim, desses novos rótulos. E então, eu já sabia que existia essa galera saudosista. Ao mesmo tempo, eu quis quebrar uma regra que o mercado cervejeiro criou, que eu acho péssima. Quando eu aprendi a trabalhar com cerveja como garçom lá em 2009, no Granel Botequim, era um botequim que tocava chorinho e samba todo final de semana, e MPB, que no verão era um calor dos infernos com 3 ventiladores que não dava conta e todo mundo tava lá comendo feijoada e tomando cerveja pra caramba. Essa foi a escola que eu aprendi. Porque cerveja, na minha opinião, é isso. Diversão, descontração, você feliz, música, cultura. E o mercado cervejeiro americano refletiu muito no Brasil. O Brasil é uma cópia do mercado americano, muito bem reproduzido, inclusive. Ele, na minha opinião, erradamente, ele elitizou a cerveja artesanal de uma forma que não foi bacana. Onde ela excluiu um monte de pessoas. Uma cerveja cara, uma cerveja que o bar tem que ter o nome em inglês, onde você tem porcelanato e ar-condicionado. Cada um sabe o seu negócio, cada um faz o que quer. Mas eu lá como garçom falei, um dia, lá no meu futuro, quando eu estiver velhinho me aposentando, eu vou montar o meu bar botequim com cerveja. Acabou que eu não fiquei tão velho assim, mas chegou o momento de fazer ele. E eu quis fazer essa proposta do botequim. Então, o que eu quero dizer com isso? O tempo inteiro, no meu plano de negócio, era trabalhar com cerveja popular. No meu bar tem original, tem Beck's, tem Spaten, tem Stella e tem a maior carta de cerveja artesanal do Rio de Janeiro. Então, eu sabia que eu ia conseguir pegar esse público de Cabo Frio que não estava nem aí para aquelas cervejas, mas que ia sentar ali pelo ambiente, decoração, pelo atendimento, ia tomar uma originalzinha gelada, trincando, feliz da vida. Só que ia ficar curioso. Tu imagina, eu tô aqui sentado olhando 500 rótulos na tua frente. E uma hora essa curiosidade desperta. Aí você tem vários fatores, atendimento, preço. Não dá para chegar para um cara que nunca tomou aquilo e oferecer para ele uma garrafa de R$200. Mas eu tenho um monte de garrafa maravilhosa de 19. Né? Que é quase o mesmo preço hoje da cerveja tradicional. Ele vai indo, né? Toma por de exemplo, 19, toma de 39. E aí a gente brinca que é um mosquitinho que pica, né? Quando ele prova a primeira, ferrou. Ele não vai voltar mais. Ele até vai porque a outra é mais barata. Só que ele todo final de semana vai se dar o luxo de provar aquela. E é o que acontece hoje. Então hoje, já com 10 meses de casa... O paladar, você não e aí, toma mais original, né? O sarrafo aumenta. Ele até toma, porque realmente a cerveja artesanal, infelizmente, por imposto e outras coisas, é caro. Só que ele se dá luxo. Não, hoje eu vou sair com a minha esposa, hoje eu vou sair com o meu marido, hoje eu não sei o quê. Hoje é meu aniversário, eu vou tomar uma cerveja maneira. Hoje eu venci no meu trabalho, eu vou tomar eu mereço. Então, hoje eu tenho... São 10 meses de construção, de trabalho, de formiguinha. Eu e a Tamires, e a minha esposa também nos bastidores, lá no Copinho. Então, hoje, com 10 meses de casa, eu tenho uma galera que chegou ali que não estava nem aí para cerveja artesanal, que hoje não quer nem ver aquela geladeira das tradicionais. Quem é o seu público, cara? Você consegue descrever a persona do seu público? Quem é o frequentador do Copinho hoje? Quando eu montei o meu plano, eu montei uma persona que eu julgava que seria. E realmente é a grande maioria. Só que hoje, Thiago, eu falo com muito orgulho que eu tenho várias personas, das mais diversas, e isso é muito legal. Vamos lá. Eu tenho o cara, o nosso bar fica aqui no Portinho, né? E olha que bacana isso. Quando eu montei o meu plano de negócio, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, tô duro,
eu preciso começar de algum jeito. Vou começar com o pé no chão do jeito que dá. Até aí você começou bem, né? Porque o Portinho, em Cabo Frio, é um bairro conhecido como boêmio. Perfeito. Durante Já muito foi tempo. referência disso. Exatamente. Mas quando eu E montei, eu não vamos- sabia. Eu fui descobrir isso depois, Aham. né? Tinha um portinho boêmio, que tudo era aqui. Isso, Acho que vale o exatamente, esforço de tentar reviver isso. Eu, hein? eu brigo nessa tecla direto. Poxa. Porque a galera que fundou isso tá lá direto, bebendo. Vou né? brigar E eu com fico você. brigando Vou isso brigar direto, junto com porque você. o bairro merece. Merece. A gente Então, falou disso essa semana, inclusive. Merece né? muito e tem eu posso afirmar isso com toda certeza que tem todo o potencial. A gente Então, também quando eu montei meu plano de negócio, eu falei, cara, eu vou montar ali que é o que dá, pô, o aluguel cabe no meu bolso, uma loja gigantesca de 18 metros, então mal cabia a geladeira. E aí, depois de um ano, eu preciso mostrar para a cidade de Cabo Frio o que é o meu trabalho. E aí, depois de um ano, eu vou para uma lojinha um pouco maior ali mais perto do shopping, que tem uma área gastronômica e tal, na Henrique Terra, né? E aí, no meio do caminho, o bairro abraçou o bar. Da galera vibrar, tipo, que a gente tem um bar no nosso bairro, a gente tem um boteco. Eu falo que nós somos inspirados num botequim. Eu não sou um botequim, porque infelizmente eu não tenho fritura, não tenho torresmo, não tenho a batatinha frita, mas a nossa inspiração, decoração, de atendimento é o botequim da década de 80, 90. Então as pessoas começaram a vibrar muito com isso. Pô, é o boteco do nosso bairro, a gente pode ir a pé, não precisa tirar o carro da garagem. E aí eu falei, cara, eu não posso sair daqui de jeito nenhum. Mesmo que você abra outro, esse fica. Exatamente. É Eu isso. falei, cara, eu não posso sair daqui nunca mais, porque a galera do Portinho realmente... E nisso nasceu o boca a boca louco, assim, das pessoas. Não, você tem que ir lá no Copinho, que, pô, é o nosso bar. Eu até brinco que lá eu nem dono sou, né? Porque os amigos chegam lá É de e não, todo mundo, a né? gente tem que criar um prato assim, não sei o que eu fico olhando. Pô, você tem que criar, que bom, né? Tomara que eu possa vir provar no meu bar o prato que você criou, né? A gente brinca assim, mas... Já é você montar seu cardápio com Exato. o nome dos seus clientes. É isso, é. Os pratos autorais. Sem dúvida, a dos gente faz clientes. muita brincadeira com isso, né? Eu vou invadir lá em breve. A gente já ameaçou fazer isso. Verdade, conseguimos e não fazer. saiu, tá na hora de sair do papel isso Vai aí. sair. Mas aí então a galera Nessa eu quero ir também. Bora. a galera do bairro abraçou, que pra mim já é um prazer enorme, né? Então eu falei, cara, não tem nenhuma condição de sair daqui. E aí veio a dificuldade de como aumentar aqui. Do lado de uma oficina de um amigo, do lado da imobiliária, nos fundos uma vila de casas. Só que, como eu disse, eu acho que eu tenho algum neurônio ali a menos, sou meio maluco. Falei, beleza, então tá alugando a casa de trás, então a gente vai alugar o quarto e sala que tem aqui atrás e vai quebrar a parede. Vai fazendo um puxadinho. E aí foi o que a gente fez, É. né? Falta ainda terminar a obra, mas 10 dias no máximo a gente acaba. Mas a gente fez essa extensãozinha. Então você afundou mais a loja. Afundei mais a Aprofundou. loja, onde a ideia inicial era ter mais mesas, só que aí de novo, né? Eu olhei aquele cantinho Mais e falei, cerveja. cabe mais 3 geladeiras ali. E aí, devagarzinho, né? A ideia é até dezembro a gente comprar essas 3 geladeiras a mais e chegar a 1000 rótulos de cerveja aí. Mas então, Cabo Frio tem isso, né? A gente teve a sorte, vou chamar assim, nem gosto muito dessa palavra, mas é a verdade, sorte e trabalho, da galera do bairro abraçar o bar como se fosse deles e fazer e se encarregar de fazer a própria divulgação. Né? Tem coisas que me enchem de orgulho. O fato de ter sido indicado como um dos melhores sommeliers do Brasil numa cidade que não é a capital, para mim tem influência direta disso, desse boca a boca. O fato de estar bem ranqueado no TripAdvisor e diversos outros fatos que eu vejo aqui, para mim é claramente esse boca a boca da galera do bairro. E aí, o que começou a acontecer, voltando lá, no plano de negócios, da nossa persona. Então, eu tenho esse público do bairro, que aí tem desde o garoto de 18 anos de idade até o senhor de 80, que não necessariamente toma uma cerveja artesanal, mas tem um prazer de estar lá toda semana, e aí num dia ele toma uma só, no outro dia ele toma 20, no outro dia ele prova uma artesanal. Eu tenho uma outra persona, que é esse saudosista, esse órfão, que vai pra lá e só quer beber artesanal e fica louco com as novidades e não tem hora pra ir embora e taca ali pau. É um outro perfil. Eu tenho essa, que é hoje a maior galera, essa galera da transição, que é a galera de todas as faixas etárias, galera machista, idiota, tem uma mania de achar que cerveja é coisa de homem. O meu público feminino é gigantesco. Inclusive, de novo, na minha opinião, isso vem pelo atendimento, respeito ao próximo. Não tem garçom que vai ficar olhando para a menina de vestido, não sei o que lá. Então, as mulheres sentem muito à vontade, elas vão sozinhas, Tamires, vão né? em grupo. Tamires. Ela já tá com você também já antes do Desde o Copinho. início. Na verdade, ela já trabalha comigo desde 2020, né? Foi minha aluna. Aham. E aí veio estagiar comigo, veio a pandemia. Eu falei, agora tu não sai mais daqui, senão a gente vai pegar Covid na rua, vai ficar aqui. E aí, além de ser uma grande amiga, né? Quando eu montei o projeto, eu falei, cara, e aí, topa vir morar em outra cidade? Ela, vambora, tô contigo. E é meu braço direito e esquerdo, né? Entende muito de cerveja. Eu fico totalmente à vontade de sair, deixar ela lá, que eu sei que ela vai tocar como se fosse dela. Eu tenho uma impressão que é quase uma certeza, você falou aí que ela entende muito de cerveja, que esse tipo de produto, para ser vendido, tem que ter conhecimento. Então, assim, você não vai botar 200 rótulos de cerveja num lugar que não tem o que você tem de conhecimento, que não saiba contar a história. Porque eu tenho certeza, se eu chegar lá e falar assim, irmão, eu quero uma New England IPA aí,
você vai ter 3 lá, você vai me falar sobre cada uma delas. Thiagão, essa aqui tem essa pegada, ela é mais assim, é de uma escola papapá. Essa aqui já não é isso? E é isso que vende, né? Então, A única forma de você vender uma cerveja é com conhecimento, não tem outro. Porque se você é um consumidor que gosta de cerveja, tu não precisa ir no meu bar, você vai comprar no site. Ah, beleza, e Cabo Frio vai demorar 15 dias para chegar? Não, vai chegar. E provavelmente mais barato do que eu vendo lá, porque é um site. Né? Então, assim, quem gosta de cerveja, dá teu jeito. Ah, tem uma promoção no Rio, vou dar um jeito lá, vou fazer a compra do mês. O cara dá um jeito dele. Por que você se desprende de sair da tua casa para ir num bar para poder consumir cerveja? Porque você quer ouvir história. Ouvir história. Para E beber a o produto. né? A História ela se transforma em experiência. toda, né? Por exemplo, você gosta de uma New England IPA, você já gosta daquela marca A, B e C. Eu tenho lá, show. Mas tu sabe o que é uma New England? Por que você gosta dela? Provavelmente porque o seu gosto é ser assim assado, o que influencia a gostar daquele tipo de textura, daquele aroma específico da New England, que inclusive é uma surpresa, mas a gente vai tomar uma hoje. Eu sei que ele gosta. Então, assim, eu explico isso e a Tamires entende isso muito bem também. Não é chegar e palestrar, tu só quer tomar uma cerveja, tu quer paz. Não é ficar, olha, isso aqui é o lúpulo que veio do norte. Não, é uma historinha de... Ele não está fazendo curso sommelier. Exatamente, você só quer tomar uma cerveja em paz, mas você quer uma informação. Então é entender... Também tem gente que chega lá e quer uma aula também. Né? Mas é entender esse time de, cara, quer só tomar uma cerveja com prazer e uma explicação rápida. Então, ó, isso aqui é uma New England, assim assado, espero que goste. Você, cara... Ela tem essa noção também, então isso é maravilhoso. Você já teve... Certamente você tem grandes referências suas, né? Hoje você é referência para muita gente, né? Do meio cervejeiro. Quem são suas grandes referências, cara, do meio, assim, que você possa falar aqui para que as pessoas que estão assistindo, que querem entender mais de cerveja, além de acompanhar o perfil do Copinho, do Gustavo, possam buscar também outras fontes aí de conhecimento, pessoas que falam sobre isso, grandes lojas, enfim. O que você pode citar aí que são as suas referências hoje no mercado nacional? Cara, vou te falar que, assim, a minha referência são muito mais as empresas. Porque... lá nesse início, eu via já esse formato nascendo da loja, com nome em inglês, com tudo muito chique, e eu falei, cara, isso não é tão bacana assim. E aí, quando eu via, lá naquela época, o bar, que não necessariamente era um botequim, podia ser uma galeteria, ou seja lá o que fosse, mas que tinha uma proposta, desde sempre, de tratar uma cerveja maravilhosa, belga, etc., mas de uma forma, harmonizando ela com batatinha frita, feijoada e aipim, eu falava, cara, esse cara vai ter sucesso. E eu estava certo, são os caras que venceram aí, são referências. Então, você tem casas, por exemplo, em São Paulo, como o Frangó, que é um restaurante de mais de 50 anos de vida, que é especializado coxinha boa também, em coxinha de frango, que na minha opinião é a melhor de São Paulo. Já ganhou várias vezes como já. Até a briga dela com o Veloso, pra mim é ela. Depois da do Sem Frescura é a melhor do Brasil. Sacanagem, é muito boa. Né? É muito boa. Meu filho é apaixonado, a gente vai em São Paulo, eu tenho que levar ele lá. Então, para mim, o Frangó é uma referência. Aí no Rio você tem o Brewteco, que hoje são várias unidades, mas a primeira, que foi no Leblon, é um botequim com várias torneiras de cervejas maravilhosas. Daí eu que sou completamente apaixonado pela Bélgica. Você tem o Delírio Café em Ipanema, que é uma referência, que é uma franquia do Delírio Café de Bruxelas, né, que é para quem quer se imergir na cultura belga de cerveja, que é outra história, a gente vai tomar uma hoje também, se der tempo. Então, são casos que eu tenho muito respeito. O EAP, que é a maior referência, né, na pandemia estava todo mundo naquela loucura, e aí, vamos sobreviver ou não vamos? O cara criou um sistema de delivery que não tinha, que virou. Na época eu estava muito em São Paulo, então eu lembro de pedir um chopp em casa e chegar em 10 minutos, um chopp gelado, no growler, né? Então, o cara soube se reinventar. Pra essa entrega. Eu tô passando perrengue para cadastrar, tu imagina? Né? Então, assim, são casas que sem dúvida, me inspiram muito. E no Rio de Janeiro também, não dá para deixar de falar, hoje já não tem mais esse viés tanto da cerveja artesanal, mas foi um divisor de águas no Rio de Janeiro, o Aconchego Carioca, né, lá na Praça da Bandeira, que era também proposta de botequim, comida brasileira, né, da Catita, né? Junto com a Rosinha, né, na época. Hoje e a Bianca, filha dela, tá seguindo também, exatamente, tá arrebentando. Né? Bianca desde sempre Bianca teve muito talento. Bianca é minha amiga pessoal, adoro Bianca, é muito incrível. Né? Hoje tem outros negócios. Você tá falando aí, inclusive, de provar cerveja aí, cara. A gente trouxe aí a cervejinha pra provar. Moleque. Entrou até uma parada diferenciada aqui. Entrou um negócio aí. Pô. Entrou um negócio aí. Entrou um negócio e mudaram-se os planos. Mudaram, mas pelo aroma eu tô sentindo que o plano foi bom. A pergunta aqui, então, já fica aqui agora.
Isso que entrou são massas curtas do Gabriel Saraiva, macarrão com um bocado de coisa aqui, vamos ver o que tá rolando aqui hoje. Cerveja harmoniza com macarrão, cara? Sem dúvida. Cerveja harmoniza com qualquer prato. Basta você entender qual é o prato, entender também qual é o recheio. Né? Quando você fala de macarrão, por exemplo, não dá pra falar a cerveja tal harmoniza com macarrão. Porque uma pode ser com molho bolonhesa, outra com molho branco. Já muda tudo. Eu vou né? entender aqui agora. Produção, Depende da acidez esse do macarrão molho, é de tudo quê? isso, né? Gritaram ali, ó. Aproveita que tá quentinho. Frutos do Mai Camarão, são dois diferentes. Aí bateu perfeito com a nossa triple belga aqui. Bateu é gol. Principalmente com camarão. Olha só o cheiro disso. Tá bem cheiroso. Mudança de rota. Pra quem não entende, pessoal, vocês estão fazendo parte agora do quadro Quem Sabe Prova ao Vivo. E a gente está recebendo aqui agora, direto das mãos do homem que deixou aqui, Gabriel Saraiva. Ele trouxe pra gente provar aqui a massa curta do Saraiva. Nossa senhora. Pra quem não saiba, a massa curta do Saraiva é uma das joias do delivery. Hoje o Gabriel só faz e entrega os seus produtos, né, pelo iFood ou pelo WhatsApp. E o chefe Gabriel manda muito bem e trouxe aqui pra gente. Nossa senhora, hoje eu posso comer. Porque eu estou no podcast, então aqui eu não posso não comer. Justo. Trabalho, né? Vamos lá. Ele Faça trouxe as ofício. honras, Gustavo. Massa curta com isso. Ô, Gustavão, aproveitando aqui, já que a gente tá nesse ritual, nessa historinha, como se deve tomar, então, assim, eu vou comprar uma boa cerveja lá no copinho, eu quero levar pra minha casa, porque eu tô recebendo umas pessoas, e vou comer lá. Mas aí eu quero entender, eu tomo ela antes, eu tomo durante, qual que é esse processo, como que serve uma cerveja dessa no copo? Inclusive, Gustavão trouxe pra gente aqui essa belezura desse copo do copinho aqui. Um prazer, um presente pra vocês. Beleza. Então, vamos aproveitar e falar sobre a harmonização, sobre essas cervejas, o que elas são e de que forma que a gente vai tomar isso. Então, quando a gente fala eu sempre falo, o mais importante sempre na cerveja é o prazer. Então, mas eu gosto de beber goladão e comer pouco. Tudo bem, faz da forma que você quiser, é importante ter prazer. Agora, se você quer entender o conceito da harmonização, é você conseguir criar um terceiro sabor. Então, você tem o sabor do prato, do alimento. Então, o que a gente sugere? Dá uma garfada com calma, mastiga, engole. Entende o que esse alimento está falando para você. A textura, ele é apimentado, ele é cítrico. O que ele é? Bacana. Na sequência, dá um gole da cerveja que você gosta, com calma, engole. Entende que essa cerveja ela é refrescante, ela é mais frutada, ela é mais cítrica, ela é mais amarga. E aí, aquelas duas informações vão ficar muito claras para você no cérebro. Na sequência, você faz a harmonização, que é o quê? Pegar uma garfada, botar na boca, mastigar e não engolir. Deixa ali, em cima da língua. E aí você dá um gole na cerveja, nem um gole tão grande, um gole pequeno. E não engole, deixa esse líquido ficar em contato com o alimento durante 5, 10 segundos. Dali vai nascer um terceiro sabor, que, se você seguir as teorias da harmonização, teoricamente, vai se criar um novo sabor melhor. Ou porque a cerveja influenciou direto no sabor do alimento, ou o sabor do alimento influenciou direto. Tipo o ratatouille, quando mistura aqueles ingredientes exatamente. sabores. E é impressionante, né? Porque quando não harmoniza, até trava, né? Sim. Quando você pega algo que está bem oposto, vai estragar tanto a cerveja e tal. Quanto a comida. Exato. Né? E gosto é muito pessoal, né? Até a criação de paladar também. Então, se você pegar 10 pessoas e fizer a mesma harmonização, provavelmente vai ter uma que vai falar, eu prefiro a cerveja pura. Sem problema nenhum. O outro, prefiro o prato bruto. Mas você vai pegar aí no mínimo a metade e vai falar, não, ficou bacana esse terceiro sabor. Há uma regra sobre estilos. Qual devo tomar primeiro? Existem algumas regras. A grande maioria das pessoas segue a regra do álcool, de sempre do menor para o maior. Graduação alcoólica. Isso. Se você não sabe qual é o estilo que está vindo ali, tenta seguir essa regra do álcool. Ela normalmente dá certo. Agora, existem alguns estilos que, mesmo sendo um pouco mais fortes de corpo e de álcool, por determinadas outras razões do sabor, é legal você, de repente, tomar antes de outra, que é até um pouco mais leve. Usando como exemplo essas duas aqui, qual é a sugestão, assim? Aqui a gente está falando de uma IPA e está falando de uma New England IPA e uma Belgian Triple, né? Que, por acaso, a Belgian Triple é mais alcoólica do que essa. Só que aqui, a gente está falando de uma cerveja que tem um amargor bem pronunciado, tá? Que é a IPA, porque ela tem bastante adição de lúpulo, consequentemente ela é mais amarga. E aqui a gente está falando de uma cerveja que traz um dulçor, lembra um pouco uma compota de laranja, mas também tem um amargor que não é igual esse aqui, mas tem um amargorzinho ali por trás dessa camada de dulçor. Por essa cerveja ser mais complexa, embora menos amarga do que essa, é legal ela ficar para segundo lugar. Então, se a gente fosse degustar sem harmonizar, seria primeiro essa IPA, depois a Triple. No caso aqui desses dois pratos, a Triple funciona muito bem com os dois.
Então a gente tem uma aguinha para poder limpar o paladar. Eu sugiro a gente começar com a triple Vambora. por causa do prato. Ela precisa de abridor, né? Imagina. Precisa, e eu dei essa vacilada que eu Não. esqueci. Produção, consegue um abridor aí pra abrir a cerveja? Me salva aí Please. que ele tá sempre no meu bolso e eu esqueci. Gustavo, voltando lá, quando você falou do seu plano de negócio, quando você fez o seu plano de negócio para abrir o copinho, nele estava escrito que você ia chegar com o pé na porta, derrubando tudo, e com um boteco, como você gosta de chamar o copinho, chegar em número 1 na cidade, no TripAdvisor? Cara, não. Na verdade, assim, como eu disse, eu sou aquele cara do papel, né? Eu rabisco tudo. E, obviamente, o TripAdvisor estava no meu... Ótimo. E o TripAdvisor, ele tem a conotação de restaurante de modo geral, que eu nem me incluo nisso, porque restaurante tem que ter cozinha. Eu tenho uma cozinha que é uma delícia, mas não é uma cozinha. Você não vai chegar lá e vai comer pratos e tal. Você vai comer petiscos, de certa forma, saborosíssimos, mas de certa forma simples. Então, eu nunca cogitei estar nessa lista de restaurante. Mas eu tinha a ambição, dentro do meu plano de negócio, de ser o primeiro bar. Né? Quando a gente fala de bar, a gente tá falando de bebida. Né? Então, ali eu falei... não. Mas você deu a sorte de ser uma classificação só, né? Não, na verdade, tem essa subclassificação. Quando você vai futucando ali o trip um por um, você vê essa subclassificação e depois no geral. E aí, o primeiro lugar no ranking de bares, de uma forma completamente orgânica e natural, foi no segundo mês. Falei, pô, bacana, cumpri meu objetivo. E nem comecei a olhar mais, deixei a coisa rolar. E estava focado em outros objetivos. Por exemplo, vai ter o Festival Gastronômico agora em setembro. E quando eu vi o festival no passado, eu falei, cara, eu tenho que estar aqui. Então, pô, como é que eu vou chegar na... Não conheço ninguém, né? Quantas vezes eu pedi socorro pro Tiagão? Tiagão, tem telefone de não sei quem e tal, porque eu conhecia pra gente só ele, né? Então, eu falei, cara, como é que eu vou chegar nesse festival, né? Que eu quero participar dele, entre outros objetivos. Quando eu fui ver, alguém veio e falou pra mim, pô, bacana, você tá no top 10 ali. Eu falei, pô, que legal. Eu tava, sei lá, em oitavo. Eu falei, pô, que legal. E uma forma natural. Aí eu fui vendo um por um, fui vendo. Tinha pessoas ali que eu conheço, tinha pessoas ali que eu nunca vi na vida. Você viu que eu tô na sua beira ali, né, cara? Mas você tem cozinha, tem essa estrutura, né? Não, nada mais justo, mas é um trabalho de carinho. E assim, a gente já tá há 6 anos aí, por exemplo, Sem Frescura, a gente é líder na categoria hambúrguer lá a vida inteira, né? E a gente fica disputando ali o topo do ranking ali também há muito tempo, porque a gente faz um trabalho muito sério, muito dedicado. Sim. E assim, é um prazer dividir as primeiras colocações com você, porque eu sei da sua paixão. E aliás, você só está aqui também, não só está aqui, mas você está aqui também por isso, assim, pelo empreendedor de excelência. E esse tipo de gente que a gente quer estar perto, né, cara? São pessoas que querem fazer a diferença na cidade com a sua lojinha de 18 metros quadrados, mas que faz um barulho muito maior do que restaurante de 300 metros quadrados. Eu lembro do seu olhinho brilhando. Essa frase é o que eu sigo como premissa. Eu lembro do seu olhinho brilhando quando a gente se encontrou e você falou, não, vou abrir meu... Faz as honras aqui. Verdade. Você me dá sorte aí, cara. Serve aí pra mim, por favor. Conseguimos um abridor? Aqui, já tá aberto. Já tá aberto. Só pra saber, até eu quero entender como você serviria a cerveja. Então, é normal? Essa cerveja aqui, ela faz bastante espuma e é de propósito. Olha lá, galera, aquela câmera ali tá pegando. O estilo belga, ele realmente faz mais espuma, a grande maioria dos estilos. E é pra fazer. E é pra fazer. Tá? Inclusive a espuma diz que tem uma função. Tem várias. Ela tem a função de reter aroma, reter sabor, ela ajuda no controle de temperatura, ela mostra que você teve uma produção bem feita, então espuma é sagrado. Ah, mas eu tomo chopp sem espuma. Beleza, é um direito seu. É aquela história da cerveja choca, não dá espuma, não é isso? Quando você tem uma cerveja muito gelada, é comum ela fazer pouco ou nenhuma, quando ela está estupidamente gelada. Mas, via de regra, sei lá, você tem um chopp, tem que ter a espuma. Mas tem cliente que não gosta, acha completamente erradamente que está sendo roubado por causa da espuma. Não, espuma faz parte do produto. Ela, né? Curiosamente, ela é do mesmo estilo da Delirium Tremens, por exemplo? É muito próximo. Cheiro muito parecido. Exato. A Delirium Tremens, ela é uma Strong Golden Ale. Essa é uma Belgian Triple. A Strong Golden Ale, ela é muito parecida, porém ela é mais condimentada. Sabe o que eu Mas sinto é muito próximo. Parece uma cesta de frutas de vez. Super maduras. Cítrico, frutado, então traz essa coisa de laranja, essa coisa um pouco pêssego, essa coisa damasco. Brinde aqui a bastante. Saúde, sucesso ao copinho. Um brinde, gente. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Mas respondendo ali, então, não estava no meu plano de negócio em nenhum momento ser primeiro, e falo com muito orgulho, mas entendo que é um momento, amanhã pode não ser, mas estava o tempo inteiro no meu plano de negócio trazer pessoas diferentes para o bar. Então, lá eu tenho um samba uma vez por mês. O samba traz uma galera que não tem nada a ver com a cerveja artesanal, na teoria. Mas a galera que curte a pegada do bar, a identidade. Aí no outro dia eu tenho um evento cultural, no outro dia eu tenho uma hamburgada na porta, no outro dia eu tenho uma feijoada. Então eu vou brincando com eventos e isso vai trazendo pessoas diferentes. Não, e por mais eu que acho você que queira essas pessoas conquistar, né? diferentes. Você tem um público local fiel já hoje, né? Cara, a gente tá numa cidade turística, vou né? só interromper você aqui, Que porque... influencia muito. Exatamente. No final de semana eles vão muito pra lá. Olha só, o Gustavão acabou de servir essa triple aqui. Triple ou tripel?
O triple ou tripel estão corretos. Eu chamo de triple, mas tripel também tá certo. A gente segue a nomenclatura americana Bicho, também. Juro, Aí, uma das vou fazer melhores Manda brasa. cervejas que eu tomei e tá harmonizando aqui com a Nossa, massa que coisa curta linda. do Saraiva, que Chega é pra esse perto. produto que você encontra aí tanto no Insta, que eu vou deixar marcado aqui, como lá no iFood. Então, essa cerveja, meu Deus do céu, irmão. E ele sabe que eu gosto ali da New England, ele trouxe também, mas já abriu aqui, o negócio ficou de doido. Ficou de doido, irmão, de verdade. Adorei. Peraí, vamos seguir as instruções aí da harmonização, né? Nossa senhora. Vai pirar. Triple com camarão é a batata certa, funciona muito bem. E a massa é deliciosa. Caramba, peraí. Que delícia. Ajuda aqui, Tiagão, senão eu vou comer isso aqui tudo. Não, bicho, é pra você comer, porque depois eu ainda tenho que comer mais. Nossa, isso aqui. Qual é que é o nome do amigo aqui? Gabriel Saraiva, tá ali o chefe ali fora. Ó, Gabriel, sou teu fã já, hein? Massa curta do Saraiva, o bicho arrebenta. Toda sexta-feira, Gabriel faz um sabor diferente. Então ele tem um menu fixo e toda sexta-feira ele cria. Então assim, hoje é quinta, amanhã você pode ir lá no Massa Curta do Saraiva, que você vai ver uma criação nova dele. O bicho é maluco, tá? Fazer a invasão lá no copinho, vamos marcar isso aí, hein? Ele vai lá. Puta. Não pode falar palavrão, não. Pode, podcast é nosso, fala o que quiser. Puta que pariu. Tirei as crianças da sala. É, verdade. Aí você vê como é que muda, né? Como é que a cerveja, ela impulsiona esse condimentado do prato, ela intensifica. É como se você tivesse trazendo Aqui. mais um tempero pro camarão. Né? E Uma a massa ajuda curiosidade também. desse prato aqui. Eu pedi essa receita desse molho pra Gabriel. Muito bom. Ele me deu uma receita mentirosa. Eu repliquei a receita, não era isso. Ele não passa a receita, tá? Verdade, porque Pedi fui eu que tentei esse molho. replicar. Não era assim, né? Não era. Você me paga, Gabriel. Vai ver só. Pelo amor de Deus, que delícia, irmão. Muito bom, parabéns. Parabéns. Foco, galera. demais. Vou voltar pro foco. Deixa eu mandar pra galera comer quentinho lá. Production. Mas então essa persona, ela tava nos planos. Gustavão, e essas pessoas qual que você diferentes. quer ficar aí pra você trouxeram. comer mais, pra você beliscar mais? Não, gente, vai comendo aí, fica à vontade, tá tranquilo. Depois a gente belisca mais. Isso. Deixa lá pra galera provar lá fora, lá, Gabriel. Mas pede pra não comer tudo não, que eu tô rindo já. É, deixa um pouquinho pra Gustavão. Muito bom. Top demais, você tá doido. Parabéns. E foi o que você falou, né, cara? O olho brilha, não tem como, né, cara? Quando eu sou apaixonado pelo cerveja, eu sou apaixonado por atendimento. Então, poder ver todas essas pessoas, né? O cara órfão da cerveja, o cara que tá conhecendo agora, eu falo, todo dia, cara, todo dia, vem pessoas de outras cidades aqui ao redor. Araruama, Saquarema, Rio Bonito, Rio das Ostras, para poder conhecer, para poder provar, ou porque conhece a minha história como profissional, ou porque tá conhecendo a história do bar, alguém indicou. E aí chega no final de semana, vem um turista. Né? Aqui na cidade, quando eu montei o negócio, eu sempre ouvi muito isso. Não, porque a cidade depende do turista. Eu sempre fui contra essa frase. Eu sempre sou focado no morador. Mas o turista, ele é um diferencial. E aqui eu vejo muito isso. O cara se hospeda na cidade, ou se hospeda em Arraial, ou se hospeda em Búzios, e o cara pega um Uber e senta lá no bar e eu vejo pelos olhares, né? O cara senta no bar e ele começa a olhar assim, fala, ih, turista, e já conheci. Aí se aproxima, começa o papo, vai, papo vem, não, que eu achei vocês no Trip, ou que alguém me indicou, eu te vi no Instagram, não sei o que lá. E o cara bebe, prova e quer ouvir história, e quer harmonizar. A gente tem um bolinho de malte, que é uma delícia, tem diversas coisas bacanas, pratinhos de boteco, pernil, lombinho. E aí a pessoa vai provando e vai se encantando com esse mundo da harmonização, e se encantando com o atendimento. Então eu fico muito feliz. Aí o poder da comunicação que a gente falou lá Total, atrás, né? sempre. Gustavão, sempre. Pra assim, mim ele é base. Uma pergunta que deve ser pra você certamente difícil de responder, imagino, porque você conhece um mundo de possibilidades, mas dentro de tudo que você já provou, cara, qual que é o primeiro, seu estilo predileto, e aí assim, aquele que você mais ama mesmo, se você tivesse que apagar todos os outros da memória, mas que ficasse um só. E qual foi a melhor cerveja? E aí eu sei que você vai falar, pô, mas tem mais de uma que eu amo igual. Mas se você puder dizer pra galera aí, na opinião do Gustavo, hoje, nas suas experiências, qual o melhor estilo, primeiro, e depois qual é a cerveja, a number one de tudo. E eu vou falar a minha também, que eu já tomei a melhor da minha vida e ela também. A number one, sem dúvida nenhuma, é a pergunta que eu mais escuto na vida. Imagina. Né? E, pessoal, gosto extremamente pessoal. Então, tem pessoas que eu vou falar que a cerveja que pra mim é a número um, e tem gente que vai falar, pô, já bebi e acho horrorosa. E é completamente normal, tá? Porque gosto é pessoal. Mas eu sempre falo, para responder a sua pergunta, tem dois fatores que são fundamentais. Um, o momento.
Então, uma coisa é a gente estar aqui se divertindo num podcast tão bacana e abrir uma cerveja, outra coisa eu tô na praia com meu filho, com a minha esposa e pede um outro momento. Então, eu acho que os momentos eles pedem estilos diferentes. E, sem dúvida nenhuma, vem a história de vida, a história de cada um, no sentido de gosto. Por exemplo, você não pode comparar uma pessoa que foi criada na feirinha e tem aquela biblioteca sensorial de frutas, de um monte de coisa bacana, com a pessoa que nunca na vida entrou no supermercado. Então não tem aquela biblioteca de aromas e sabores. Então isso já vai mudar muito o gosto de cada um, tanto de comida como de bebida. E no meu caso específico tem um terceiro fator. Eu sou completamente, explica a minha profissão, eu sou completamente apaixonado por história. Então se você pegar uma marca tipo essa daqui, que é uma das mais icônicas do planeta, não tem como ela ser ruim, porque a história dela é tão linda que ela me emociona. E, consequentemente, eu quero contar isso para as pessoas. Então, as histórias das marcas me influenciam muito, a qual me fazem ser fãs dela e de cara, já gostar mais. E aí vem a minha lembrança de vida, de família, né? O meu pai, que foi o meu melhor amigo, meu grande herói, ele era já bem mais velho, meu pai tinha idade para ser meu avô. E meu pai tinha aquela coisa de vou morrer amanhã. Então era sempre, a comemoração do último dia era sempre uma despedida, era sempre uma vontade de viver muito aquele dia, aquele momento. E eu lembro eu novo, né, sem hipocrisia, eu com 15 anos de idade, sentando com ele gostava de tomar o whisky dele em casa, e ele botava a dose dele, botava um dedinho para mim, a gente fazia um brinde de um whisky bom, ele adorava, entendia muito, e ficava contando histórias de vida, e eu apaixonado ouvindo aquilo, as histórias que ele me contava, do meu herói, aquela coisa toda. E aí, a segunda o Thiago nem esperou para eu abrir, ele já tá abrindo. Essa eu vou te servir, cara. Então, eu sempre gostei muito de whisky. Então, consequentemente, o meu estilo favorito são as Barrel Aged, que são cervejas envelhecidas em barris de madeira, que na sua grande maioria são barris de whisky. Também tem barril de vinho, barril de cachaça. Mas eu gosto muito das cervejas envelhecidas em madeira. Tem uma coerência a sua paixão com whisky também, exato, né? Porque vem dessa lembrança. Primeiro eu lembro meu pai, memória afetiva, né? que é uma pessoa que eu adoraria que estivesse bebendo uma cerveja comigo. Vem essa lembrança de sabor, de algo que eu gosto muito, e a complexidade, né? As cervejas envelhecidas em madeira, cada garrafa te apresenta uma coisa diferente, por conta da complexidade da madeira. Então eu acho isso fantástico, essa inteligência da bebida, da gastronomia, né? Então são essas. E aí, falando de história, de novo, a coisa da vida. Eu, desde pequeno, sou aquele cara apaixonado por filme. Eu ficava vendo filme na TV de tarde, de noite. E filme, a grande maioria, era feito em Nova York, né? Então eu tinha uma paixão na vida, quando criança, adolescente, de um dia conhecer Nova York. E era um garoto de Araruama que nunca tinha ido a São Paulo, né? E aí um dia eu consegui realizar esse sonho pela primeira vez. Tive o prazer de ir várias vezes, mas a minha primeira vez foi em 2013. E já apaixonado por cerveja e madeira. E a gente tinha pouco acesso a elas no Brasil. E aí lá em Nova York, num momento muito especial, eu sentado num bar, e aí era sempre aquilo. Sou chato, então eu sentava e começava a fazer pergunta pro garçom, pro atendente, porque eu queria entender aquele cenário americano para poder contar a história aqui no Brasil. E aí eles, quem é você que tá fazendo a pergunta? Eu falava, não, eu sou garçom lá no Rio. Ah, que bacana, como é que é lá no Brasil? Não sei o que. Aí ficava aquela troca gostosa, né? E lembro de uma cena de eu sentado no Beer Authority, que é uma das referências do mundo de bar, que é do lado do New York Times. Então você tá aqui tomando uma cerveja, vendo aquela galera trabalhando na redação, na janela, computador, uma cena bonita. E eu falei pro cara, olha só, já fui em várias cervejarias, já bebi pra caramba, hoje eu quero tomar só uma saideira. Me mostra, por favor, a sua cerveja favorita. Ele não pensou da vida, ele, tá bom, essa daqui, pá. E é uma cerveja chamada Bourbon County, que é feita pela Goose Island, lá em Chicago, né? Na época, nunca tinha pisado no Brasil. Hoje em dia ela vem uma vez por ano pra cá, eu sou apaixonado por ela. E ali, quando eu botei na boca, eu falei, cara, que isso? Zerou tudo que eu já conheci de cerveja na vida. Ali foi um novo momento do bourbon, aquela coisa de madeira, baunilha, um pouco de coco, naquela complexidade do Imperial Stout, que é uma cerveja alcoólica, encorpada, lembra chocolate, café. E eu bebi aquilo, e cada gole que eu dava, que ela ia ficando menos gelada no copo, aquilo melhorava. Eu, meu irmão, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Que coisa louca. E ali eu virei o maníaco da Bourbon County. Ela é todo a ano cerveja da vida. Ela é minha cerveja da vida. Ela é lançada uma vez por ano nos Estados Unidos. E vem pra cá? Ela vem pra cá quase um ano depois, mas ela vem. Ela é safrada, cada ano vem com um númerozinho. Mas então, ela chega só em São Paulo ali ou chega pro mercado nacional? Infelizmente, ela chega quase toda em São Paulo e fica quase tudo lá. Vem um pouquinho pra cá, bem pouco, mas fica mais lá em São Paulo. E vem pouco pra caramba. Então, mas ela vem através de onde? A cervejaria se chama Goose Island, e hoje a Goose Island é uma cervejaria do Grupo Ambev. Sim. Então eles têm um bar lindo, gigante. Lá em São Paulo, eu já fui bacana. no Largo do Batata. Exatamente, ali é no Largo da Batata. Inclusive, ali na frente agora também tem o Ocos Pocos, aqui do Rio, tem o Bar da Rua Garden. Ali é uma área de muitos bares legais. O EAP ali do lado. E aí ela vem, todo ano tem um evento de lançamento dela,
O que acontece? Ela é lançada nos Estados Unidos em novembro. Mais ou menos em junho do ano seguinte, ela vem. Junho, Então já julho. rolou esse Rolou ano. agora, há pouco tempo. Eu estive lá, eu e um amigo aqui de Cabo Frio. A gente foi pra lá. Na próxima você lembra de mim? Eu vou com você, juro. Você não para também, né? Quando eu levei esse amigo pra São Paulo, eu recebi um monte de WhatsApp. Pô, podia lembrar de mim também, né? Eu falei, pô, mas só dava pra Já levar bota um. no seu Remember aí. Toda Vou hora eu anotar. vejo Ano lá que no vem, Instagram. vamos fazer uma excursão, cara. Do Imagina? copinho tá aí, Pô, bicho. maneiro. Eu vou juntar você com a Ana Kátia e ela vai montar todo o pacote já de tudo e você vai montar a visitação, a cerveja Mas esse evento é um evento fechado e tal, que é o lançamento dela. Pode crer. Não fica aberto a público. Não, o lançamento não. Você tem direito a um convidado e tal, uma parada mega seleta. Mas o, Aí o depois, roteiro de bares dá pra gente fazer, extraordinários sem dúvida. de boa. Tem uma botecagem ali boa pra caramba, ali do lado tem um bar Moelo, tem um monte de coisa Pô, legal. eu vou te botar uma pilha pra você fazer isso, cara. Nossa, com o maior prazer, né? Eu já fiz moral. muitas excursões pra cerveja, Já mesmo? parei Pô, e maneiro. tenho vontade de voltar, não agora, mas quem sabe pro ano que vem. Sim. Mas vamos organizar. E se não organizar a excursão, vai a gente mesmo, feliz da vida. Isso. Mas então tem lá, e aí vem alguma coisa aqui para alguns mercados do Rio. Eu tenho lá no bar 2 ou 3 garrafas só, são cervejas Dessa? caras, né? Dessa que eu tô falando. Da Bumbum? E pra mim é triste porque eu fico olhando ela ali e falo, abro ou não abro, né? E não é barata, não dá pra ficar abrindo assim, né? que é- ia Ó, perguntar. uma aqui, tô falando ao vivo aqui, eu vou provar pra vocês. Eu vou sair daqui, vou passar lá e vou pegar. Uma é minha, eu vou comprar uma garrafa e vou finalizar o stories tomando com a minha esposa em casa hoje. Você vai ter que tomar comigo. É uma paixão. Cerveja é a minha Manda paixão uma porque mensagem tem lá, toda fala, essa... reserva uma bumbum aí. que o Thiago quer. É a Bourbon County, é um fenômeno essa cerveja, né? E aí lá nos Estados Unidos mesmo, ela é lançada em Chicago e tal, então, pô, na época, antes de pandemia, outra realidade, eu ia todo ano pra lá, pro lançamento, pra ver. Né? Agora não, agora a minha vida é ficar aqui em Cabo Frio quietinho dentro do que dá, né? É. E quais são os planos Do pro copinho? Então, houve algumas mudanças porque o meu plano, teoricamente, era num futuro próximo para uma loja maior. No futuro próximo, esse final de ano. E tudo mudou, me apaixonei pelo Portinho e resolvi ficar aqui. Então, hoje o plano é, até dezembro, aumentar as geladeiras e chegar a 1.000 rótulos. Não sei como vou fazer isso, porque para trazer os 500 já é uma loucura. Imagina chegar a 1.000, mas eu vou dar meu jeito e vou conseguir. A ideia é trazer mais um funcionário para casa, inclusive está aberta, para auxiliar de cozinha, para a gente poder ter um pouco mais de petisco, e eu quero trabalhar mais com tábua de frios, né, trazer uns queijos diferentes, umas coisas bacanas assim, para montar uma tabuazinha. Então, ter mais um pouco de opção de petiscos, sempre para enaltecer a cerveja, esse é o ponto. Né? A ideia no bar desde sempre era dar destaque ao artesanal, então tem cachaça, tem vodka, tem gin, tudo artesanal. E por essa áurea do botequim, a alma do botequim, e muito por conta da galera do bairro, a cachaça lá virou um fenômeno, então tem uma carta de 20 rótulos de cachaça que são incríveis, que a galera adora, então a minha ideia também é aumentar isso, talvez para 40, 50 no máximo, que tem espaço para isso lá, e tem essa demanda na cidade, de boas cachaças, né, do Brasil inteiro, não necessariamente de Minas, mas de todo canto do Brasil, Nordeste, Sul. Essa é uma meta. Eu tinha como meta participar de um grande festival da cidade esse ano e conseguir, né, entrar lá, vai começar agora. E eu já estou como meta para o ano que vem entrar num grande festival no Rio, então espero conseguir. Também... Mundial da Labier, não? Não, na verdade, um grande festival gastronômico. Para as indústrias da É o cerveja. que? O comida de O boteco? Mundial, eu tava falando dele, eu tava falando com o organizador, hoje ele perguntando, pô, você não vai vir e tal, com copinho, com stand? Que dia que é? Eu falei, cara, no dia do aniversário do bar, você me quebrou as pernas, porque eu tô aqui comemorando um ano do bar, dia 11 de outubro. Né, o Mundial, se não me engano, é de 10 a 14. Né, é muito bacana. Muito irado. E é uma referência pro mundo, né, o Mundial. É, e é feito aqui no Rio. É o principal evento cervejeiro do Brasil, de artesanais de tudo. Porque você tem Blumenau lá com aquela festa da cerveja e tal. Então você tem... Tem Petrópolis que eu fui agora, muito legal. Bacana. Muito legal. Se ele não é o primeiro, ele é o segundo, porque você tem em Blumenau o Oktoberfest em outubro, mas você tem em março o Festival Brasileiro da Cerveja, que também é um festival de cervejas artesanais que é fantástico. Onde que acontece? Em Blumenau, no mesmo lugar do Oktober, só que Oktober é em outubro, no Brasil, e o Festival Festival Brasileiro da Cerveja, que é de artesanais, é em março, no mesmo espaço. Mas é no mesmo nível, tamanzão do Mundial? Se não, do Mundial, não, ele é até um pouco maior. É mesmo? Mas é uma outra proposta no sentido de aquela coisa de rock, música alemã. O Mundial já é uma coisa mais aberta. Você tem muita gastronomia do Rio, botequim, hambúrguer, comida contemporânea. É a cara do Rio, exato. Então, a atmosfera, o ambiente do Mundial é completamente diferente, que, na minha opinião, é o que traz o sucesso dele. Né? E tanto que a cada ano vai melhorando, A vai diversidade, mudando. né? Pô, achei Exatamente. incrível, irmão. Achei Né? incrível que fez. Cara, eu lembro, eu trabalhei muitos anos, eu tinha um programa de rádio, de cerveja, na Rádio Cidade, lá no Rio. E a gente apoiava o evento e tal. Então, eu via muito essas opiniões, né, dos ouvintes e tal. E ele conseguiu quebrar um paradigma mundial que
quando você faz o festival de cerveja artesanal, é para os entusiastas da cerveja artesanal. O Mundial, não. Você trabalha numa empresa, você tem 4 amigos, você é apaixonado por cerveja, ela nem tanto. Eu carrego os caras. Você carrega os caras. Então você tinha uma galera... E o cara aceita. O cara aceita pela brincadeira, pela zoeira. Aí quando chega lá, a prova, se apaixona. Então o Mundial, ele é um divisor de águas no estado do Rio, que está no Brasil, porque ele conseguiu abrir a mente e o paladar de várias pessoas que nem conhecem, nunca tinham ouvido falar de cerveja artesanal, pela essa influência, né? Então, eu sou fã, eu trabalhava lá todos os anos, né? Desde 2009 que eu não 2019 que eu não participo mais, mas são grandes amigos, são queridos. Vou estar lá esse ano na festa de premiação, mas no evento não vou conseguir porque é o aniversário do bar. Mas não, meu foco é tentar entrar no Rio Gastronomia ano que vem. Não dá para você chegar lá, bater na porta e entrar, é convite. Convite, mas quem sabe esse convite aparece, né? Vamos... Não, acabou de rolar agora, né? Acabando, acho que acabou semana passada, né? Semana passada. Eu vou... Tem gente de Búzios lá, fazendo um trabalho bacana pra caramba. Muito legal de Eu vou Búzios. construir minha autoridade durante o ano inteiro para alguém me convidar, bicho, que eu quero ir para esse festival. Essa é a minha meta, exatamente. É isso aí. Essa é a minha meta. Isso aí. E tenho esse plano pro ano que vem. Eu tinha uma outra coisa no meu plano de negócio inicial, que era conquistar o prêmio de melhores cartas de cerveja do Brasil, da Prazeres da Mesa. Esse é um campeonato que você se inscreve, uma série de regras, campeonato seríssimo, e não é uma competição entre um e outro. Tem uma série de regras, se você bater as regras, você ganha o prêmio. É uma estrela Michelin da cerveja no Brasil. Perfeito, exatamente isso. Já saiu? Quando sai? Recebi semana passada o e-mail de confirmação que a gente ganhou. Então, um prazer danado. E aí a gente vai receber lá no dia 5, que é o mesmo legal, dia, vai eu e minha Muito esposa, legal. que é o mesmo dia da entrega do melhor sommelier. Eu já não sei, tomara que eu ganhe. Mas Imagina, aí vai depende. sair com 2 Sair com prêmios 2, da- aí Parabéns. eu fico até arrepiado. Não, agora, cara, mas uma você coisa merece. muito legal. Construir tudo isso, né? Você falou o que você pensa pro copinho, para num curto e médio prazo. E saber que tudo isso que você tá falando aí, cara, tô falando para aquele moleque lá de 18 anos que tá te olhando ali, e tá querendo montar o barzinho dele, a casinha de cerveja dele, o botequim, o que quer que seja. Você fez isso acontecer, óbvio. Você tem uma bagagem de anos e anos estudando esse mercado, conhecendo. Agora, o copinho tem 10 meses, cara. 10 Vocês não estão aqui na frente de um cara que tem um negócio de 20 anos, não, tá? Isso tudo que ele tá contando, pessoal, do copinho, a gente tá falando de uma casa que tem 10 meses e já construiu tamanha base sólida aqui. E tá construindo de forma simples, humilde, focado naquilo que tem que ser. Atendimento, produto. Então, cara, eu acho que uma coisa assim, é muito importante você falar, se você puder dividir isso com a galera, o que você não faria que você fez no copinho e o que você acha assim, cara, isso é primordial, faça dessa forma. Se você quer montar um negócio hoje, no cenário de hoje, na situação econômica que está hoje, em Cabo Frio, eu estou falando assim, vamos falar de Cabo Frio e região dos lagos, né, que é onde a gente domina e conhece. Qual é a dica que você dá para esse empreendedor que quer entrar no food service, seja com cerveja, seja com pizza, com hambúrguer, com churrasquinho? Cara, essa é fácil de responder, porque para mim é o calo eterno de todo empresário e são coisas... Eu trabalhei desde o início como consultor, principalmente com treinamento de equipes, que é meu trabalho até hoje também, focado em cervejas, né? Treinamento de brigada a gente chama, focado em cerveja. E eu sempre falei isso tudo para meus clientes e quando eu resolvi abrir meu bar, eu fiz o que eu falava para os outros, eu fiz para mim. E deu certo, né? Deu certo também porque você já trouxe uma bagagem gigantesca. Sem né? dúvida, Quando você abriu claro. o copinho, você Eu já tinha... trazia todo esse know-how. Sem dúvida. Só que são coisas que teoricamente são simples, mas que eu percebia que na região, não é na cidade, é na região, até porque eu lembro disso lá de Araruama quando eu era novo, que infelizmente não são comuns. E isso me deixa extremamente triste. Eu tenho certeza que você vai compartilhar a mesma dor que eu. Que é o seguinte, a principal dica que eu vou te dar é, primeiro, eu vou te incentivar no sentido de, qual é o teu nicho de negócio? Ah, mas sei lá, vou trabalhar, vou inventar aqui, tá, gente? Brigadeiro, um docinho. Ah, não, eu vou trabalhar vendendo batata frita com maionese. Aí sempre vai ter alguém que falar, pô, mas tá maluco? Isso aí qualquer boteco tem. Eu afirmo pra você, todo e qualquer nicho da gastronomia você tem chance de dar certo. Se você fizer com amor, com carinho, com dedicação. Ponto. Não interessa. Ah, mas essa ideia é maluca, mas você acredita nela? Então vai pra dentro e faça, e trabalhe. Arregaça as mangas e trabalhe. Só que tem um detalhe na história que eu percebi que aqui não é comum, e modéstia à parte, eu sou muito chato com isso, que é, faça um plano de negócios. Estude. Não, mas eu recebi um dinheirinho porque eu herdei, eu ganhei um prêmio, eu fui demitido da minha empresa e recebi uma rescisão, eu vou investir nisso porque todo mundo tem que comer, né? Vai Cara, perder tudo. vai perder tudo.
Eu fico muito triste quando eu vejo isso aqui toda hora. Eu também. Casas fechando com 3 meses. Isso é triste, cara. Isso é triste demais. Nós, mesmo se Muito for um triste. concorrente, Exato. meu primeiro... Cara, eu Exato. vou ficar triste de não dormir, Muito. cara. Porque eu fico pensando, cara, quanto tempo aquela pessoa... Pô, o pessoal gastou, sei lá, 20, 50, 100, 200 mil reais. Bicho. Cara, é um dinheiro de uma vida, meu irmão. Mais Vocês do que juntou uma isso. vida E inteira. mais do que isso. Esse cara tem uma família. Exato, perfeito. Ele vai chegar em casa e falar assim, eu perdi. Olhando para aquele filho pequeno, sem frustrou dinheiro. o sonho dele, Não, irmão. além da família dele, ele, junto com ele, ninguém faz nada sozinho, Eu passei né? por Ele, isso. provavelmente, para começar, ele vai formar uma equipe, Cara, então ele eu vai por levar Deus. Que é uma tudo equipe que, isso. querendo ou não, É, depende dele. Exatamente. Galera, para isso, por isso que a fábrica de restaurante está aí. Não, mas nem tá? só por isso, cara. A fábrica ela vai refinar aquilo que o cara tem que fazer, é o dever Exatamente, dele. O mérito também é dele. O mérito não é da Claro. fábrica. Você vai procurar uma consultoria do mas Gustavo fica mais fácil, né? na área de cerveja, É, claro. é. Vai procurar consultoria do Thiago na área de hambúrguer e tal. O mérito é meu? Claro que não, irmão. O mérito é seu que tá fazendo. Inclusive, lá no final, no contrato que a gente faz lá da fábrica, eu falo assim, não estou vendendo uma poção mágica, o mérito é todo seu. Eu só tô te ajudando. E o mérito começa lá no início, onde ele te procurou, porque ele entendeu que ele não tem uma expertise, e tudo bem, mas ele foi procurar alguém que tem. Ele fez um investimento de alguém que Isso. pode ajudar ele. Exato. Né? Que tu não vai resolver todos os problemas dele. Tu vai De falar, cara, forma alguma. esse caminho aqui eu acredito que dá certo pela minha experiência. Você pode seguir O como pode mérito não é seguir. 100% Isso é o da trabalho do pessoa, consultor. depende dele, irmão. Exato. É o que Então a eu gente falou falo. também, dá o caminho das pedras. Você vai né? dar Mas tem que ir lá ferramenta. construir, tem que ir Exato. lá carregar a pedra e botar no lugar, E que senão tal- não vai chegar no lugar E nenhum. talvez esse caminho até dê errado, mas você fez o que você acredita, porque você tem uma experiência Sim. pra isso, e a pessoa pode pegar e falar, cara, isso aqui eu acho que dá pra moldar, e pode dar certo. Pronto, e tudo exato. bem. Nem Esse é o papel sempre do o que dá consultor. certo pra mim vai dar certo Perfeito. pra você, lógico. Você vai dar pra ele uma instrução baseada no que tu acredita que vai Na dar sua certo pra experiência, ele. deu certo pra mim. Exato. Exatamente. Então, o que eu falo é, estuda o seu negócio. Quando eu fui montar o copinho, é óbvio que eu tinha todo um pensamento do que eu queria. Só que, cara, eu não vinha pra Cabo Frio há muitos anos. Né? Quando eu morava em Ararama, eu tava aqui todo final de semana. Quando eu saí em 2008, 2007, fui morar em Niterói, eu vinha pra cá uma vez no mês. Porque a minha esposa, a gente namorou mais de 10 anos, ela sempre foi daqui. Então, eu vinha pra cá de 15 em 15 dias pra vê-la e a gente revezava lá pra Niterói e tal. E óbvio que o mercado foi mudando muito, mas quando eu cheguei, eu falei, não, cara, eu tenho que entender o mercado. E eu comecei a ver coisas que ou eu discordava muito, ou que eu achava maneiro, mas eu falava, cara, isso aqui todo mundo faz. Eu não quero ser mais um. Eu quero que Mais você chegue do no mesmo, copinho. né? Eu não vou ser perfeito, eu vou ter falhas, como todo mundo, isso é normal. Mas eu quero que as pessoas entrem no copinho e falem, cara, isso aqui é diferente e é maneiro. Por que é diferente? Nem sei, mas é maneiro. É gostoso ficar aqui sentado, ouvindo um monte de história, ouvindo uma música que não é comum na cidade, dentro dos bares, um estilo de música que é MPB, um samba clássico, etc. Que quando eu comecei, não, isso é música de velho e tal, uma garotada de 20 anos chega lá e adora ouvir um MPB, um clássico, cantores renomados da nossa história musical, principalmente carioca. Então, faça um estudo onde, peraí, o que as pessoas fazem nesse mercado? Cara, hoje se tiver a opção de ter um consultor, melhor ainda. Mas beleza, eu não tenho, tô duro, tô com dinheiro contado. Cara, YouTube, cara, você tem 1 milhão de formas de buscar um conhecimento básico, mas não entra na orelhada. Então a dica que eu dou é, acredite no seu negócio, ele vai dar certo, basta você trabalhar muito. Mas você tem que estudar o seu negócio, tem que estudar a sua cidade, o seu bairro, o seu ponto. Não adianta você ter ideia maravilhosa e estar numa esquina que... O meu negócio, vou dar um exemplo básico da Persona. Eu sabia que o cara da cerveja artesanal é um cara mais exigente. Não é, aí, com todo respeito à rua, né, até porque tem negócios maravilhosos lá, eu moro ali do lado. Mas, por exemplo, um monte de gente que não entende do meu negócio falou, cara, não, você só tem jeito de dar certo se você estiver na Porto Alegre. Eu falei, cara... Eu acho totalmente o contrário. Eu tenho a certeza que é o contrário. Eu acho que eu até falei isso com você lá nos primórdios, quando você falou, Thiago, acho que eu vou abrir um negócio... Pô, jamais pensei em você na Porto Alegre. Por quê? Porque o cara que chega ali, ele é exigente, ele quer parar o carro rápido, ele quer descer, ele quer se sentir à vontade. E na Porto Alegre, por exemplo, você não consegue parar o carro na porta, você tem que parar na rua lateral, então você tem que andar um pouquinho a pé. Né, um exemplo, tá? Entre diversos outros, quando eu fui construindo a Persona. Então eu falei, cara, opa, já eliminei uma parada aqui. A Henrique Terra já entra uma parada bacana, porque ela entra nisso. Mas se eu estiver perto do shopping hoje, numa estrutura pequena, esse cara talvez tenha essa dificuldade também. Agora, se eu tô lá, eu tô aqui no outro lado do Henrique Terra, né, perto do ginásio. Né? É uma área bem mais simples, é uma área completamente residencial. Eu falei, cara, isso é perfeito, porque o cara tem facilidade de parar o carro, tem essa áurea que eu queria do bootkin carioca, então o cara tá saindo daqui, o cara da oficina tá fazendo barulho, roncando o carro ali do lado e tá tudo ótimo, a galera adora isso, entendeu? Então tem essa facilidade, por exemplo, de tu parar um carro, tem essa coisa de tu sentar na varanda, numa calçada e tomar uma cerveja, a galera adora isso. Dentro do nicho que eu escolhi para mim. Então eu falei, cara, estudar o meu negócio. Claro que você pode errar, você é humano, isso é completamente normal, mas se preocupe em estudar pelo menos o básico do seu negócio. Para você tem que valorizar o teu dinheiro, cara.
Então, de novo, tem espaço para todo mundo, para qualquer nicho, mais maluco que seja, acredita na sua ideia, que ela não veio à toa, mas estude o mínimo do seu negócio, estude o seu bairro, estude o seu ponto, estude o seu produto, né, para poder você vir e ter noção do que você está falando. Né? E você me corrige se eu estiver errada, de tudo que você falou, pegando um pouco de tudo que você falou em relação ao seu plano de negócio, em nenhum momento eu escutei você falar em retorno financeiro. E talvez essa seja a virada de chave aí, onde você conseguiu esse sucesso do Copinho. Porque me parece que o tempo todo você estava preocupado com a experiência que você ia proporcionar. E não no retorno que você ia trazer. Porque, Mayra, olha só, isso é algo que infelizmente também é comum. Óbvio que todo mundo precisa de dinheiro, tem conta para pagar. Não, isso é óbvio. Não vamos isso sem é óbvio. hipocrisia, mas óbvio. Claro, mas o ponto se você for fazer qualquer coisa pensando em ganhar amanhã, você vai quebrar. E eu falo isso porque era o que eu fazia. Quando eu estava lá na Aroma com 20 anos, eu queria ganhar dinheiro pra caramba amanhã. Eu quebrei. Né? Quando eu desisti, falei, não, cara, agora eu quero me divertir, tô apaixonado pela cerveja, eu quero ser só um garçom maneiro. Pô, comecei a ganhar dinheiro pra caramba como garçom. Eu, como garçom, ganhando 10% no final do mês, eu ganhava mais do que gerente em Ipanema. Eu falava, cara, que isso? Eu cheio de dívida lá na Aroma, de quando eu quebrei, eu pagando todo mundo. Falando, cara, eu garçom. Não era nem gerente, nem subgerente. Então eu falei, cara, é isso, né? Quando você... Claro que tem um lado romântico aí de você se apaixona e dá certo. Tem um lado romântico. Mas o ponto que eu quero chegar você tem que entender que quando você faz um negócio que dá certo, que você se dedica, você estuda e você faz com amor, o sucesso vai vir. Sucesso não é dinheiro, sucesso é outra coisa. Só que o dinheiro ele anda do lado. Então, consequentemente, ele vai ter uma rentabilidade. No meu caso, o que eu sempre pensei? Eu vou ficar rico? Não vou. Porque eu não tenho a ideia, que eu acho maravilhoso, mas eu não quero. Para mim, pelo menos hoje, no seu dia de amanhã, mas nunca teve no meu plano de negócio ter uma franquia, ter uma filial. Aumentar. Não, eu quero aquilo exatamente como está. Eu quero estar no meu cantinho. Falando de inspiração, sem dúvida nenhuma, a minha maior inspiração se chama Culminator. É um bar que fica na Antuérpia, que ele é exatamente do tamanho do Copinho. Você chega lá, um fedor de mijo de gato enorme, porque quem manda é o gato. É um casal de velhinhos, são donos, deve estar na casa dos seus 70 anos. Eles têm os 3 gatos, eles decidem tudo, o gato vai subir na tua mesa e você não tem o direito de reclamar, achou ruim, vai embora. O cara, você gosta, sei lá, de Triple Carmeli, beleza, a gente está em 2023, você vai abrir a carta dele, ele tem lá Carmeli 22, 21, 20, 18, 85, o cara tem uma carta de cerveja que não existe no planeta e o cara é uma biblioteca humana de cerveja. Se você pegar ele, o cara que eu digo o senhor, né? Se você pegar ele de bom humor e falar, cara, eu sou apaixonado por cerveja, eu conheço sua história, sou seu fã, vim do Brasil aqui pro seu bar, o que você tem pra me falar? O cara vai te dar uma aula que nenhuma faculdade no mundo vai te dar. Então as pessoas vão até o bar do cara porque sabem que vão encontrar uma cerveja boa. A carta dele de comida é um queijinho, um patê e mais alguma coisinha. E olhe lá. A estrela é a cerveja. A estrela é a cerveja e o atendimento que o cara tem para te dar. Hoje ele já cuida quando ele quer, né? Não é sempre. Já entrei lá, tô falando de Bélgica, pegar, gastar dinheiro e ir até lá, chegar lá, o cara se irritou por causa de um cliente que entrou lá falando alguma besteira, o cara foi embora, puto, e eu, ficou com você e o gato. Ficou eu e os gatos e a esposa dele, que é um doce, né? Uma galera tô falando de umas maiores referências do planeta, uma humildade surreal, né? Eu lembro de eu estar com um amigo conversando em português e tô vendo ela rindo das piadas que eu falava, eu falava, cara, será que ela tá entendendo o português? Eu falei, nossa senhora de 70 anos. Então descobrimos a grande inspiração, assim. Sem dúvida, sem dúvida ela. E aí, quando eu fui ver, ela tava com um livro daqueles que a gente usava na 5ª série na década de 80, de português, porque alguém deu para ela e ela, autodidata, estava estudando português e já entendia uma palavra ou outra. Tô falando de um casal que fala 8 idiomas, né? E um casal mega simples do interior da Bélgica. Gente do mundo inteiro. A penúltima vez que eu fui, que ele nunca lembra, obviamente, de mim, aí eu conto toda a história de novo, que eu tive lá, que sou fã dele. A última vez ele abriu um atlas, e ele, me mostra aqui no Brasil. Aí tinha um mapão do Brasil, assim, com um monte de pontinho. Aí eu, Niterói, é aqui, ó. Tem até uma foto que é emblemática, que eu preciso botar no bar, que é eu agachadinho mostrando pra ele onde era, onde era Niterói. Maravilha. Aí ele, Niterói. Aí fez um pontinho, tipo, alguém de Niterói teve aqui, tinha um pontinho do Brasil inteiro. Que assim. legal, cara. Isso é fantástico, eu fico arrepiado. Então, assim, é isso que eu quero pra mim. Eu tenho a Tamires, que é um braço direito. Eu tenho a minha esposa, que tem, coitada, 3 trabalhos, e ainda me ajuda pra caramba no bar. Ela é a nossa cozinheira hoje, ela faz uma comida maravilhosa, né? Botei de casa, no dia de folga dela, faz uma comida maravilhosa, todo mundo é apaixonado pela comida dela, então no final de semana tem um almoço que é ela que faz, e ela obviamente fica toda feliz, né? Então somos nós 3, principalmente eu e Tamires de frente ali no dia a dia, num lugar que eu recebo meus amigos, os amigos das antigas, os amigos novos que eu estou fazendo, um lugar que as pessoas têm tanto prazer em ficar, que fazem questão de divulgar para o próximo,
né? Ou seja, é a extensão da minha casa, né? Se você for para lá, o cliente sempre tem razão, de jeito nenhum. Eu nunca gostei dessa frase. Se tu chegar lá e desrespeitar minha funcionária, se tu chegar lá e ficar desrespeitando outro cliente, eu vou te botar para fora, eu não tô nem aí. Então é minha casa. Aqui é respeito, eu vou te respeitar. E você tem que me respeitar também. Por exemplo, é um botequim. Então, a história do botequim é uma história de acolhimento. Então, público LGBTQI mais adora ir para lá porque se sente acolhido. Uma galera mais... Cara, tem um morador de rua que vai para lá uma vez por semana. Numa educação que você não entende. O cara senta... Com toda a educação, Gustavo foi uma cerveja. Ele toma uma cerveja, paga com o dinheirinho dele suado. E, sabe, e você fala, cara, às vezes vem gente aqui de carro importado que não tem essa educação do cara. Entra e acende o que quer lá dentro, você tem que mandar pagar. Perfeito. Você conhece bem. Então, assim, eu tenho todos os perfis de público e todo mundo se sente muito bem. E aí, por exemplo, sei lá, um casal de meninas casadas que estão lá, se amando, curtindo a cerveja, estou falando um caso que aconteceu. E aí, quando foram se dar um beijo, um garotão, um senhor, até famosinho na cidade, se sentiu no direito de... Não, achou aquilo lindo e achou que podia participar. Falei, irmão, te dá uma ideia maneira. Não faz isso de novo, senão eu vou te machucar. Não sei o que. Eu falei, meu irmão, se você fizer isso de novo, eu vou te enfiar a porrada. As meninas assim, pá. O cara, não sei o que lá, vou te matar. E foi embora. E aí, as meninas em pânico e tal. Calma, tá tudo bem, o cara não vai voltar, não sei o que. No dia seguinte, elas fizeram um post na internet... Quando eu vi a marcação, eu falei, acho que eu fiz besteira ontem. Quando eu abri, eu comecei a chorar. Porque era elas contando a história de vida delas, emocionadas, porque são da cidade, já foram em vários lugares onde elas já passaram por isso, pelo próprio funcionário da casa, e ninguém nunca na vida foi defender elas. E aí, pela primeira vez na vida, já rodaram o mundo, já passearam e tal, já passaram esse problema em vários lugares diferentes. E pela primeira vez alguém se predispôs a defendê-las ou a cuidar delas dentro de um bar, alguém que não é amigo delas, né? Não conheci. E aquilo no dia seguinte reverberou de uma maneira bizarra na internet. E as pessoas começaram a ir lá e me agradecer. Não tem que agradecer de nada, não tem nada. Eu fiz o mínimo. Eu fiz o mínimo, exato. Essa é a frase. Então, o boteco, ele é muito isso, né? Essa coisa do acolhimento. Então, isso é uma coisa que me faz muito feliz. Tem uma cena clássica lá, a gente fala isso rindo, brincando, porque todo mundo é amigo, que é dentro de 18 metros um dia. Estava lá, eu adoro aqui, na cidade tem o Chico Parafuso, que é um grande empresário, ele adora o bar, né? Ele adora ir para lá, leva os amigos, leva a família, e ele curte muito samba. Então ele está sempre envolvido nas rodas de samba da cidade e tal. E aí tem um dia histórico que é ele com os amigos do samba, e os amigos do samba gritando, né? Aquela coisa de fazendo aquelas coisas do samba e tal, num bar de 18 metros. Na mesa do lado, uma família, você vê que era aquela família toda, né, disciplinada, tá provando uma cerveja com toda educação, não sei o quê, meio impactado com aqueles caras gritando samba. Na outra mesa do lado, uma pessoa sozinha, solitária, tomando a cerveja, viajando na maionese dela, mexendo no celular. E um outro amigo que chegou, entendendo aquele cenário, falando, Gustavo, o que é isso? Eu falei, isso é um copinho, irmão. Isso é gente mesmo. E aqui um gritando, meu irmão, um samba, e fazendo samba pro copinho, e fazendo samba das cervejas. É a mistura e que a deu outra certo, família né? aqui, opa, como é que vai? Com licença, eu posso provar isso aqui? Aquela educação. Eu falei, meu irmão, como é que dá conta disso tudo? Dentro de 18 metros. Então eu falei, cara, é isso, meu irmão, venci, porque é isso que eu queria pra mim, entendeu? E um tomando uma cerveja de R$15 popular e o outro abrindo uma garrafa de 400 prata e tá tudo bem, todo mundo feliz. Nossa. Então, cara, eu falo, pra mim o sucesso é isso. E o dinheiro ele vem na consequência, porque mais pessoas vêm, vão consumir, eu vou vender mais e tá tudo certo. Pra gente que escutou você lá atrás, né, com sonho, né, eu ainda vou ter um boteco aqui, porque eu lembro disso. Eu lembro de você falando pra mim que um dia você ainda ia ter, e aí eu lembro de menos de um ano depois você falando, eu vou abrir. Verdade, foi exatamente isso. E agora, é isso. o copinho sendo que parabéns, Fico até um pouco emocionado. Parabéns. Eu não é fácil, não é fácil. Vocês sabem disso, feliz enquanto que não é trouxe. fácil, dá um trabalho danado, mas é muito gostoso. Eu todo dia eu saio de casa pra trabalhar, fico cansado, queria poder ter mais tempo com a minha esposa, queria poder ter mais tempo com meu filho, eu tento equalizar conforme cabe, né? Não é fácil, É muito né? sacrificante e é aquilo, né? Cerveja é muito da amizade. Então, porra, eu fecho ali, tipo, sei lá, dia de semana, 11 horas. Aí dá 10h30, aparece um amigo do Rio que apareceu ali, veio fazer um trabalho, dormiu na cidade e falo, ferrou. É 3 da manhã que eu vou sair bebendo com ele e tá tudo bem, meu irmão, eu vou sair feliz. No dia seguinte eu volto feliz da vida porque é meu sonho que tá ali, eu sei que deu certo, eu sei que a galera curte, valoriza e respeita. Então, porra, pra gente é muito legal, cara. Pra mim, assim, eu me lembro bem. Gustavo, inclusive, já foi
deu aulas lá no Sem Fizemos um Frescura. evento, um monte de gente que hoje é meu cliente fiel foi que tava nesse evento. E a gente precisa fazer de novo. E fala que combinamos. Pô, te conheci lá no Sem Frescura, não sei o que. Eu falei, não tem aquele A hambúrguer gente delicioso, faz a mas a invasão cerveja do eu Sem tenho. Frescura no copinho e do copinho no Sem O Frescura. prazer é nosso. Nós fizemos algumas vezes e vamos fazer de novo, se Deus quiser, esse ano. Só chamar que eu vou. E Gustavão vai ajudar a gente, inclusive, na seleção de qual cerveja colocar. É um evento que a gente faz todo ano no Sem Frescura, chamado Burger and Beer. A gente faz nas duas Foi muito lojas, legal. Campos e Cabo Frio. E Gustavo foi o sommelier, foi lá assumir esse papel e nos ajudou a fazer essa construção de harmonização do hambúrguer, explicar sobre as cervejas. E foi bem bacana. Agora, Gustavo, para mim, uma noite é muito realmente, especial. cara, muito prazeroso lembrar, igual a Mayra comentou agora, de você comentando que estava chegando, comentando o que ia montar, buscando Foi o isso ponto. mesmo. E quando eu vi, estava ali, estava feito. E Eu lembro que nesse dia do nosso evento lá, no Sem Frescura, eu tava com um ponto quase engatado, que era um ponto que eu queria. E, tipo, na minha cabeça tava certo já, né? Eu lembro da gente até batendo isso, né? Sim. Tipo, mandando coisa pra você, olha esse aqui, não sei o que. Exato. Você E não- aí no dia seguinte, quando eu fui lá assinar o contrato do ponto, o cara desistiu. Do nada, assim. Não quero não. Vou alugar pra um amigo meu que vai vender um açaí lá. Eu falei, pô, mas isso eu já tava com tudo eu na te cabeça. mandei até um outro ponto no Braga. Você ali, eu mandou acho. alguns, Eu mandei alguns, Me mandou alguns, todos ali perto. Falei, pô, já quer beber, né? Ali pertinho, né? lógico. Era sempre Caminho perto de ali do Sem casa, Frescura. do Nunca era trabalho no pra outro casa. bairro. Era sempre ali perto do Sem Frescura. Mas foi muito acertado. tendencial. Cara. Foi muito acertado. Deus sabe todas as coisas. Sem Eu ia dúvida falar isso, nenhuma. Deus sabe de Pra todas mim as isso é coisas, mais né? do que certo. Perfeito. Eu achei o ponto sem querer. Eu lá no jiu-jitsu, um amigo que treina lá, que trabalha no meu braço, falou, Gustavo, pintou um ponto aqui. Eu olhei e falei, cara, o lugar é ótimo, mas não é o tamanho que eu queria. Eu queria 40 metrinhos. Né? Metade vai ser osso. Falei, mas vambora. Aí tá aí. Né? Hoje eu não saio dali por nada. É ruim de me demais. tirar dali. Ô, Mayra, duvido você fazer com ele aí aquele bate-bola, o ping-pong de perguntas. Vamos, Quer fazer? vamos lá. Bora. Cara, esse bate-bola é o seguinte. Ela vai te perguntar, e aí não se prenda a Cabo Frio, claro que se você tiver uma referência, mas assim, é da sua experiência de vida de ter comido. Então ela vai falar sobre algumas culinárias e você vai falar qual foi a sua melhor referência até hoje. Então assim, ela vai falar qual é a culinária e você vai dizer, japonês, tal restaurante, só responder isso. Então qual foi o melhor que você já comeu de tal cozinha? Se quiser melhorar, ainda falar algum rótulo que você acha que harmonize com, Eu tenho com a aqui, ó. culinária que a gente... Tô Você quer? ligando o meu celular pra pegar Faço a com o maior cola. prazer. Aqui. E no final você vai responder uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que é muito bacana. A gente está perto do final desse quadro, mas a gente tem outro quadro muito quente para você, irmão. Esse eu vou até sair da sala, tá? Peraí. Acho que sei qual é. Quem sabe faz ao vivo, é isso. Aqui é desse modelo. Pá. Foi. Quase que eu te dou as perguntas erradas. Quase que a gente antecipa outro quadro aqui. Simbora. Vamos lá. Qual... Você vai responder a referência, né, dos lugares que você já foi, que você já conheceu, dos tipos de culinária que eu vou perguntar pra você. E o nome desse quadro é Aonde Você Comeria 1000 Vezes Novamente. Perfeito. Japonês. Cara, japonês, eu sou muito fã do trabalho do Quintaro, lá em São Paulo, que é um botequim japonês. Então, lá não tem cream cheese, lá não tem salmão, é um bar japonês. É uma izakaya. É um zakaya e estufa igual de boteco, com um monte de coisa japonesinha, barato, cerveja gelada. Então, sem dúvida, é lá, voltaria mais 10 mil vezes. Massa. Cara, massa... Eu confesso que eu não sou o maior fã. É difícil sair de Não tem uma casa grande referência. pra comer uma massa. Eu não tenho. Acabou de comer uma boa agora, Não, né? comer uma maravilhosa agora. Mas assim, sendo bem simples dentro do que eu, porque meu filho gosta muito, era muito comum. E aí, de novo, vem aquela emoção da coisa da família, né? Meu filho adora ir lá, a gente sempre vai nos aniversários dele, é o La Mole, que eu acho que é um básico, que é um básico perfeito e muito saboroso. Sim, acho que o muito. Lamole é referência pra uma galera, né? Porque me traz essa lembrança do meu filho. A vontade dele, ele, quando era criancinha, ele falava mole. Ele, pai, a gente vai no mole hoje? Hoje dá, filho. Hoje dá pra gente ir. Vamos. Porque não dava Não dá pra ir sempre. exato. Ainda mais naquela época. O arroz é piemontese com filé. Maravilha. É o clássico, o medalhão. Clássico Churrascaria. Churrascaria, eu puxo a sardinha lá pra Niterói, que eu gostava muito de fazer reunião de negócios lá, que era o Mocelim, né? Que era o antigo porcão. Que Boa faz um até trabalho hoje, né? muito bacana, Boa. muito bom, mas não dá pra deixar de falar. Até meu xará também, o Gustavo, aqui em Cabo Frio, faz um trabalho muito bacana no churrasquinho. Né? Sim. Faz ali uma carne muito legal. E aqui na rua do Pertinho Copinho de você. também, no Henrique Terra. ali. Gosto muito do trabalho dele. Comida mineira.
Porra, comida mineira, não vou recordar o nome, mas ele é muito famoso. Porra, tá na ponta da língua. Que é muito famoso lá em Belo Horizonte. É um nomezinho curto, simples. Que é muito famoso também pela variedade de cachaça e não cobram. Né? Desculpa, fugiu agora. Que você vai provando aquela comida mineira com preço super justo. E a cada prato que tem, um cara vem, não, agora prova essa daqui. Essa aqui é da cidade tal, tudo mineiro, né? As caixas assim. Então, obviamente, você come e sai ruim. Né? Comida maravilhosa. Cara, ruim de tudo, você tá ruim, você nem sabe. É um dos tops da cidade, top 3. Eu vou recordar o nome e peço desculpas. Depois você manda, você me manda, eu posto pra galera. É delicioso. O chefe ganhou um monte de estrela aí, um monte de prêmio. E bom, barato e delicioso. Hamburgueria não dá para pensar em outra. Com certeza o Thiagão, se já não foi, já ouviu falar, é o Al Chevaux, lá em Chicago. Fui muita coisa. Nossa, eu escuto esse nome quantas vezes por dia? Algumas, né, Thiago? Eu sempre falo. Foi uma grande referência e eu realizei o sonho, fui lá. Então. Ali pra mim eu tenho uma lembrança que eu fui pra Chicago algumas vezes, porque a Guza era de lá, então todo ano eu ia pra beber a Bourbon County. E aí todo mundo falava, não, beleza, vou lá provar. Aí cheguei lá, na época que é lançada a cerveja, em novembro, é menos 15, menos 18. E os caras, eles são tão fantásticos que, assim, o espaço é esse, é pequeno, né? E faz a fila lá fora. Lá no frio, eu fiquei... Menos 15. Aí eu fiquei lá meia hora e nada. Não andava uma pessoa. Eu falei, não vou ficar aqui não. Aí fui embora. Aí vim embora pro Brasil, aquele sentimento de arrependimento. Aí no outro ano, quando eu voltei, eu falei, meu irmão, posso ficar 2 horas lá. Mas tinha um monte de casaco. Eu falei, agora eu vou. Thiago, quando foi aí fiquei umas meia hora. Né? Filmei, aí fiquei de novo, fiquei umas meia hora na fila, mas também quando eu entrei, falei, meu irmão, só sai amanhã agora. Só sai. Aí ela só tem lugar no balcão. Eu falei, filha, eu fiquei no balcão. Pode botar no chão aí pra mim. Eu no balcão feliz da vida e só fui embora quando fechou. Eu falei, agora é nego que se ferre lá na fila. Agora eu vou nem te comprometer, tá? Boteco. Aí você me compromete muito. Impossível falar um só. Sou completamente apaixonado. Eu até mudei a ordem, deixei ele por último pra realmente completamente apaixonado pelo Bar do Momo, lá na Tijuca. Acho fantástico. O Caxambier é um clássico, o maior bebedor de chopp do Rio de Janeiro, Marcelão. O Bar da Frente, pra mim, é um ícone, né? Além de ser minha comadre, a comida dela é maravilhosa, me ajudou muito e me ajuda muito aqui. Cara, o Bode Cheiroso, pra mim, é um ícone. Inclusive, quem fez a logo do copinho foi a minha esposa, que é publicitária. Né? Entre tantas coisas, ela é publicitária, ela me deu de presente essa logo, que é simples, é bonita. E aí eu fazendo a cerâmica do prato do festival, o artista que fez o pratinho, ele falou, cara, ficou fácil de achar essa fonte, porque é a mesma do Bode Cheiroso. Eu falei, como é que é? Aí fui lá ver e falei, caraca, é igual. Aí mandei pra minha esposa. E ela, como publicitária, ela, não é igual não, porque na época eu pesquisei, não sei o quê. Aí mostrou aqui, ó, é a família de fonte, essa daqui é a prima. Eu falei, não, tá certo, não é igual, é parecido. Tá bom. Entendi. Então, o Bode Cheiroso, pra mim, é um ícone, né? Tenho muita inspiração neles. É muito essa proposta de... a gente tá aqui pra atender da melhor forma, mas a gente gosta de respeito, né? Então... lá eu já vi essa cena várias vezes, de você ir lá, de respeitar o garçom, o cara te botar pra fora. Eu falo, cara, tem que ser assim. As pessoas têm que entender que isso aqui é a nossa casa, o nosso restaurante, a gente dedica a nossa vida a isso, cara. E você tem que entrar ali, você tem todo dia de não gostar, problemas podem acontecer, mas você tem que respeitar a casa, você tem que respeitar as pessoas. Bebida alcoólica ainda, né? Tipo, a galera vai. Isso é uma briga eterna, né, cara? Porque o álcool, ele muda as pessoas. Eu sempre falo com isso. Sempre falo, não interessa se eu te conheço muito bem, você vai lá toda semana. Hoje você pode estar vindo tomar uma cerveja porque você está feliz da vida, amanhã você pode vir porque você está triste. E a cerveja, ela pode mudar muita coisa. Ela pode te dar um gatilho de uma alegria, de uma infelicidade. E você, como atendente, você tem que ter essa noção de, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê muito essa cena em filme, é comum, sei lá, eu tô magoado com a vida e aí vou sentar ali o copo no bar. Chega uma hora e o cara, vem aqui e te empurra um copinho d'água. Você fala, mas não pedi nada, meu irmão. Ele tá te chamando de cara feio. Chega, não, beleza, me dá mais uma. Ele, não, você vai beber mais não. Se é aqui no Brasil, meu irmão, tá maluco? Vou chamar o Procon, não sei o quê. Tudo. Lá é o oposto. Por quê? Se eu saio do bar bêbado e eu atropelo uma pessoa na rua, o gerente do bar, ele responde o processo junto comigo. Porque a lei lá é estadual, né? Mas em quase todos os estados é assim, ela diz que ele é corresponsável. Então, da mesma forma que ele se responsabiliza, ele tem a obrigação de me fazer parar. Então, o álcool, ele é algo muito delicado. Você tem que ter essa noção. Eu tenho muito essa preocupação aqui, principalmente com dirigir. Né? Hoje eu tenho um prazer enorme que eu vejo pessoas literalmente chegando de transporte, de aplicativo, né? Porque, não, hoje é meu dia de beber mesmo. E eu falo, porra, é isso, cara. Pô, não tem porque tu dirigir, não interessa se teu carro é novo e você gosta de dirigir. Você vai beber, cara. Coisas podem acontecer. Não vale o risco. Não vale o risco, sabe? Então, botequim, eu diria alguns, mas sem dúvida os principais são esses.
E Bar do pra- Momo, Caxambi, Bode Cheiroso, Bar da Frente. Pra finalizar, qual a comida que você comeria 1 milhão de vezes e não enjoaria? Cara, aí eu falo isso, as pessoas acham engraçado, porque você fala, então por que você não monta uma pizzaria? Minha comida favorita é pizza, eu sou apaixonado por pizza, eu não tenho Então nenhuma... tá, aproveitando, qual é a melhor, a melhor de Cabo Frio? É. E a outra saia justa, vai. Cara, tem várias que eu não provei ainda, Das que você conhece. mas que tá na minha lista. Mas das que eu conheço, eu gosto muito do La Playa, ali na Porto Alegre, e gosto muito da Preciata, das que eu já provei. Agora, todo mundo me fala do famoso, acho que é Ivone. Calzona do Ivano. Ivano. É. Todo mundo fala, não, meu irmão, tu tem que conhecer o Ivano, não sei o quê. É uma pizza napolitana. Exatamente. Não fui ainda, mas quando eu falar, eu gosto de pizza, todo mundo, vai nele. E eu não fui ainda, eu tenho que ir. Mas pelas fotos que eu vi, eu já entendi. Eu não fui ainda, bicho, também. Eu já entendi que eu vou gostar, pelas fotos que eu vi. Eu tentei umas 2 vezes, aí tava cheio, aí não fui. Me falaram também isso, que mas tá na minha lista pra ir, eu também. tenho que ir, porque todo mundo fala dela. Então, assim, meu prato favorito é pizza, a gente fala, pô, então por que você montou o copinho e não montou uma pizzaria ou uma pizzaria com cerveja? Eu falei, porque eu vou quebrar, porque ali não tem maturidade, eu vou comer todo dia mesmo e vai dar ruim. Já tem que equilibrar a cerveja. Eu sou né? o fanático da pizza, adoro. Não tem esse negócio, domingo é dia da pizza. Pra mim, se puder, é todo dia. Se couber no meu bolso, eu vou pra dentro. Legal, Quando a gente faz as brincadeiras de cerveja ali, chega os amigos, vão tomar uma cerveja, aí já fechou a cozinha ali, né? Já vou liberar a Tamires e tal, na hora. Pô, vamos pedir uma pizza. Pá. Aí já alguém entrega lá e tá tudo certo. Gustavão, cara, é isso. A gente tem conversa aqui para mais 3 podcasts. Eu ia falar isso, E é pode muito- vir várias vezes, Bom, tá? prazer, se Sempre chamar, quando vem. quiser, Cara, por Eu Deus, prometo trazer cerveja. É muito legal quando a gente começa a finalizar com um gostinho de quero mais, né? É melhor do que você finalizar com alguém, ai, que chato. Não. Então tá maravilhoso. Obrigado. Eu sinto que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui. Eu ia pedir para mandar vir mais umas 3, 4 cervejas Eu de ia lá. adorar. Isso aí. E, cara, foi incrível poder ouvir sua história, ouvir o que você entende sobre o negócio de hoje. Porque, assim, um dos propósitos desse podcast é esclarecer para as pessoas a realidade que a gente passa, as nossas dores, os nossos sabores, né? E desmascarar, né? Deixar tudo mais transparente. Então, eu tenho certeza que o objetivo aqui foi concluído, foi um papo gostoso pra caramba. Além das cervejas, que eu te agradeço demais, harmonizou muito bem com o prato do Gabriel. Ficou bem bacana. O papo foi bom, foi tudo legal. Você gostou, cara? Eu amei, adorei. Irado. Eu gosto de falar pra caramba, ainda mais com Esse vai ter com parte gente 2. que eu gosto. Eu esse comecei é melhor meio ainda. tímida, mas você me ajudou bastante. Não tinha dúvida que ia ser diferente. Conheço. Esse vai ter parte 2, Gustavão. Foi muito legal, cara. Muito obrigado mais uma vez por ter acreditado no nosso projeto, ter aceitado o convite, disponibilizado o seu tempo. Prazer. E, galera, presta atenção. Segue para você ter mais conteúdo como esse. @lamaionesa no Instagram, @lamaionesa.oficial no Instagram. E aqui, La Maionesa TV no YouTube. E o celular da Mayra tá tocando sem parar, que é o iFood. O iFood do Sem Frescura vendendo. Que bom Tem que noção? toca. Desliga isso. Eu tinha desligado, aí eu liguei pra pegar as perguntas. Então, foi mal, galera, gente. é isso. A gente ficou muito feliz. Gustavão, manda um abraço pra quem você quiser. Fala o que você quiser, cara. Ah, lembrando a galera seguir o Copinho também, tá, galera? Segue. @Copinho. Arroba E Copinho vá Bar. conhecer Isso essa aí. delícia. Gente, só agradecer, né? Obrigado pelo convite. Parabéns, sucesso sempre. Para você que está nos ouvindo, eu peço 2 coisas. Se for empreender na área, estuda o seu negócio antes e acredite nele. E 2, valorize a cerveja, né? A gente tem hoje um cenário cervejeiro brasileiro maravilhoso. A gente tem um cenário de importação que é muito legal. A gente tem acesso aos principais rótulos do mundo aqui no Brasil. Lá no Copinho eu tenho vários, né, para poder indicar, oferecer. Então, valorize a cerveja, é um produto nosso, né? É um produto que é feito aqui, que é reconhecido no mundo, né? Qualquer canto do mundo hoje que você vai, de potências cervejeiras, você fala que gosta de cerveja, que é do Brasil, você é bem-vindo, você é respeitado, porque somos uma nação hoje, falando de cerveja, muito respeitada no mundo inteiro. Então, valorize isso, que foi muito difícil da gente conquistar, né? E deixo o meu convite aqui para ele conhecer o Copinho, nosso humilde bar, simples, pequeno, mas com muita cerveja boa e com muita alegria e atendê-los e recebê-los sempre. De terça a domingo, segundo dia da folga. É isso aí. Obrigada, Gustavo. Obrigado vocês. mesmo. E aguardem que, quando vocês menos esperarem, a Maionese está lá. Opa, um invadindo prazer o enorme. Copinho. Mayra, obrigado por mais uma noite. Aliás, pela sua primeira experiência aqui hoje. Espero que você tenha gostado de estar participando aqui. E Chico tá lá com inveja de estar vendo você Chico, aqui tomando eu tô esse só monte de esquentando a cerveja. cadeira, tá?
Tamo junto. Semana que vem você tá aqui de volta. Rapaziada, muito obrigado e até a próxima. A gente se vê logo, logo. Chama!